Ao vivo e a cores. Está começando mais um Jeeps Podcast. Posso te confessar uma coisa? Eu tava com saudade de vocês, já tava com saudade. Uma semana passa rápido, né? Mas a gente fica com saudade. Confesso que eu conto os minutos para chegar logo a terça-feira para encontrar com vocês aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. A gente costuma dizer que os estúdios da Abdon é nossa segunda casa. E para você que nos acompanha aí pelo YouTube, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para você que vai assistir gravado também pelo Spotify e nas demais redes sociais, nós agradecemos de coração por você estar com a gente aqui. Bom, e aproveitando, já vou fazer aí o nosso merchan, né? Tá aqui do ladinho. Ai, eu já acertei. Tá aqui o nosso QR Code para você escanear esse código. Você vai ser direcionado a um WhatsApp da Abdon Filmes. E se você quiser ser um parceiro do nosso podcast, divulgar a tua empresa, o seu negócio, o seu comércio, a sua loja, a sua padaria, enfim, o que você quiser divulgar aqui, o seu logotipo, a sua propaganda, nós vamos fazer com o maior carinho do mundo e a gente vai divulgar aí, né, para o Vale e fora do Vale. Onde quer que esse podcast chegar, a sua marca vai junto com a gente, tá bom? E hoje, nada mais, nada menos que um menino muito incrível, né? Ele que está trazendo uma novidade para o Vale do Ribeira. A gente vai contar nossa história, a gente tem algo em comum. Deus uniu os nossos caminhos, né, ao longo dos anos, depois de adultos, praticamente, né? Somos irmãos de coração. E eu queria agradecer o João Venâncio, que é o galão cripto, que ele é conhecido aí nas redes sociais. Tudo bem, João? Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem. Gi, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. E a nossa história, ela acaba convergindo em vários fatores aí, né? Não só pelo coração, né, mas também pelas coisas que a gente faz na nossa vida como cristão, na nossa vida como família, né, a gente acaba se envolvendo bastante, e para mim é uma honra e também até fico um pouco ansioso de estar aqui, né, porque você é uma referência também para mim como profissional, como pessoa, né, então hoje a gente vai estar compartilhando aqui um pouquinho, não só da minha história, mas do que a gente está falando, né, dessa novidade aqui pro Vale do Ribeira, que, assim, é uma coisa muito nova, recente. Então, você que está assistindo aí, eu peço, abra um pouquinho a mente, a cabeça e o coração também para entender, assim, os mínimos detalhes do que essa tecnologia pode proporcionar para o nosso Vale, que o meu propósito de vida, Gi, já compartilho com vocês e deixo bem claro, é mudar a história do nosso Vale do Ribeira, da nossa geração de jovens que muitas vezes eles acabam fazendo faculdades aqui pensando assim, quero ir para fora porque eu não tenho oportunidade aqui. Na verdade, as maiores oportunidades estão onde a gente não tem muita concorrência, onde a gente não tem as pessoas com essa mentalidade de inovação. Então, é um prazer estar aqui e a gente vai compartilhar um pouquinho, Tá vendo bater esse só? Tá papo vendo? aqui. Eu também penso como você, por isso que eu tô aqui até Aí, ó. hoje, né? Também fiquei no Vale, né? Me formei em biologia, sou gestora ambiental, minha pós é em gestão. Só que, né, Deus levou pelos caminhos das festas, das cerimônias, de ver contar por que os nossos caminhos se cruzaram também. Fiz o casamento do João, né? E da Gi, fiz o Sim. cerimonial, pude ir lá chorar um pouco, né, no casamento de Choramos, né? vocês. E é isso. João, fala um pouquinho. Quando as pessoas chegam aqui, eu gosto de pedir para que a pessoa se apresente, mas que fale das suas raízes, das suas origens, até porque, né, nem todo mundo conhece o João Venâncio, né? Sim. Por que é galão cripto? Conta pra gente e onde foi que você nasceu? Conta um pouquinho a tua história pra gente. Tá, beleza. Bom, o galão, né, é uma história bem engraçada, né? Vou deixar essa parte um pouco mais pro final pra Tá galera dar um pouco de bom. risada aí. Mas, bom, eu vim lá de Catalão, Goiás, na verdade, né? Lá, Você nasceu em Goiás? nasci em Goiás. E aí, com 6 meses de vida, os meus pais decidiram vir pra cá. Já tinha minha irmã, inclusive, nessa Uhum. época. E, enfim, tem uma história muito linda por trás também dessa decisão Deixa eu deles. aproveitar e mandar um beijo pra Cris. Aí, Cris, ó. beijo, Cris, querida. Tivemos juntos aí no Dia dos Pais, né? Passamos o almoço. Tá grávida, inclusive, parabéns ao vivo aqui. Titio fresco, né, Né? agora? Titio fresco aqui, né? Titio já ama, inclusive, tá? Então a Cris já existia quando os seus pais trouxeram vocês pra cá.
Já. Eu tinha 6 meses de idade, então até por isso que eu me considero daqui. Cajatiense, Sou né? cajatiense. As pessoas me perguntam, às vezes até eu me confundo. Ah, sou nascido e criado. Não, peraí, eu sou lá de Goiás, né? Tem a história e Uhum. tal e tudo mais. E aí, o que acontece, né? A história é muito linda, na verdade, como eles tomaram a decisão para vir para cá. Eles receberam uma profecia de que Deus ia enviar eles para um local onde não existia no mapa ainda. E quando meu pai ele foi buscar saber, né, um pouco mais, se aprofundar para entender o que era essa profecia, ele foi na rodoviária na época e perguntou: tem alguma cidade aí que não tem no mapa tal e tudo mais aí? E aí, nesse dia, o rapaz da aviação lá, ele falou: olha, tem uma cidade aqui chamada Cajati, que não tá atualizada no mapa Porque ainda, ela ainda fazia parte de de Jacupiranga, Jacupiranga. era distrito de Era distrito, Jacupiranga. era tipo bem. Bom, eu tenho 26 anos, né? Então, com 6 meses de idade, então essa história aconteceu em quase 26 anos atrás, né? Uhum. Então faz bastante tempo. E aí, bom, ele conseguiu um contato de um rapaz de Cajati que prometeu um emprego pra ele. A gente veio pra cá e tudo mais, eu era, né, novinho, de cola e tal. Moramos, fica na noite que é engraçado até essa história, né? Meu pai chegou, na noite que a gente chegou em Cajati, a gente teve que dormir na rua porque ele não conseguiu contato. Não tinha telefone naquela época, era mó difícil contato e tudo mais. E foi assim, meio que eu não teria coragem de fazer o que meu pai fez, pegar minha família e ir pra uma cidade que eu não conheço, assim, e tentar a vida longe da parentela, sabe? Não teria coragem. Na verdade, ele só foi, né. Ele só Ele foi. acreditou naquilo, Deus falou: "Vai", Tipo e Abraão, né? ele só vai. Tipo Abraão, Abraão, sai da sua tenda e anda aí, veja aí o que vai acontecer, né? Então, essa história me inspira. Essa história me inspira, até brinco assim, pô, não teria coragem, mas me inspira a fazer as coisas que eu faço hoje, né? Depois eu vou explicar um pouquinho mais, Pela porque fé. exatamente, porque assim, não só a questão da fé, assim, mas também em relação ao empreendimento, né? Porque eu sempre fui ali do CLT, depois, enfim, fui empreender. E é um pouco difícil você empreender, né? Você tem que ter essa questão, tipo assim, cara, Deus mandou, Deus tá conduzindo todas as coisas, então vai E e aquela esquece o e resto, né? aquela adrenalina, meu Deus, será que vai ter o dinheiro para pagar a conta? Será que não vai? Será que esse mês eu vou conseguir? Será que esse mês vai ter cliente? Eu acho que o empreendedor, ele tem o sangue pulsando nas veias muito mais Sim, rápido do que uma sim, pessoa sim, normal, não é sim. possível. É 220 geral. Inclusive, assim, essa transição toda, né, que aconteceu na minha vida foi muito cuidada por Deus, sabe? Eu vi o cuidado de Deus em todos os momentos. Mas voltando lá, né, na história lá, Sim. cheguei e tal, enfim, aí a gente cresceu, teve uma infância super saudável. Quando eu tinha 11 anos, mais ou menos, meus pais se separaram. E aí a cabeça da criança dá uma bugada, assim, né, com relação Não só a. da criança, né, porque quando os meus se separaram eu já era adulta e eu pirei também. Sim, sim, você não Eu consegue entendo. assimilar, absorver. A gente cria uma imagem de que pai e mãe é para o resto da vida. Sim, E quando você vê que não isso não acontece, se você não tiver uma base, né, uma base firmada, é por isso que acontecem muitas tragédias, sim, né, porque quando a pessoa não tem, né, uma cabeça no lugar, eu acho que dá brecha para um monte de coisa ruim acontecer, sim. né. E aí com 11 anos você ficou com quem? Aí eu fiquei com a minha mãe nesse período. A gente passou por algumas dificuldades, alguns desafios. Eu gosto de chamar de desafios, não de problemas. Uhum. E eu lembro muito bem que a minha mãe, ela foi uma guerreira, assim, que também me inspira. A história dela para mim, é uma das mais impressionantes. Inclusive, eu tô escrevendo um livro, e a história dela tá nesse livro também que eu tô Uhum. escrevendo. E ela trabalhava em 2 empregos, saía tipo 5 horas da manhã, voltava 9 da noite, e tudo pra sustentar a faculdade da minha irmã, eu lá em casa, né, minha irmã, eu, e assim, manter as coisas rodando, né. Então a gente tinha o apoio, né, do nosso pai, mas foi uma época muito difícil, né, a gente veio de uma base muito humilde, né, a gente não tinha os meus pais não tinham muita formação e tudo mais, então sempre foi muito na raça, muito na luta. E Deus cuidando de todas as coisas, né. Uhum. Então, isso tudo deu uma
uma bugada na minha mente, né? Então eu comecei a me envolver com pessoas e coisas e tudo mais. E nesse período de 11 anos, a partir acho que dos 12 anos até os 16 anos, a minha vida ela virou assim, de cabeça para baixo. Então eu comecei a me envolver com as pessoas do bairro, por exemplo, né? E aí as pessoas não eram muito, como posso dizer, não influenciavam para coisas muito boas, tipo coisas Não edificantes, eram né? bem vistas, digamos É, assim. e aí tem aquela frase boa que os pais sempre falavam, né? É, Cuidado com quem você cuidado com o que anda, você olha a má anda. companhia. Exato. E aí, por ser essa pessoa que sempre gostou de influenciar, de aparecer, de falar, eu acabava me envolvendo muito porque eu queria ser aceito, né? E aí, enfim, experimentei drogas. Não, graças a Deus, Deus não permitiu que eu entrasse assim num ciclo de vício, alguma coisa nesse Uhum. sentido. Mas eu usei algumas drogas, né? E eu vi que Deus ele tava me chamando para algo maior. Quando, num dia na escola, a minha mãe foi chamada na escola, porque acharam uma faca que eu tinha levado para a escola para, infelizmente, cometer um assassinato, né? Então eu estava tão envolvido, eu estava tão cego ali com 15, 16 anos, que eu já não tinha mais medo, sabe? Então era uma coisa bem, bem intensa que eu estava vivendo, com o grupo de amigos que eu estava vivendo. Uhum. E naquela situação, parece que foi como, tipo assim, cara, seu tempo tá acabando. E aí eu cheguei na sala, eu lembro que o diretor na época, né, ele olhava pra mim assim e falava, cara, isso é coisa de bandido. Isso é coisa de gente que não presta, cara. E minha mãe no canto chorando. Eu lembro que as lágrimas dela, era como se eu escutasse as lágrimas dela batendo no chão. Então eu sentei assim no chão e sabe quando a voz da pessoa vai sumindo, assim? A voz daquele diretor falando e tal, me apontando, começou a sumir. E aí, o choro da minha mãe. E Deus falando assim: essa vida não é pra você. Essa vida não é pra você. E aí, a partir daquele momento, eu conheci algumas pessoas, alguns amigos na sala de aula, porque eles me mudaram de sala de aula por causa dessa situação. E graças a Deus por isso, que talvez eu não estaria nem aqui pra contar essa história, por causa dos Amém. amigos, por causa das influências, Uhum. né? E aí, eu conheci algumas pessoas, a gente era jovens, então a gente ia pra festa, a gente ia pra um monte de coisa, até que um deles conheceu uma igreja chamada Bola de Neve em Jacupiranga. Verdade, porque naquela época não tinha aqui em Não Cajati tinha em Cajati, exatamente. E aí, em Jacupiranga, esse amigo foi, gostou, e aí ele chegou na escola todo animado. e te convidou. Convidou todo mundo, e aí a gente começou a ir. Era um grupo de jovens, de uns 15 jovens. A gente pegava o ônibus com 15 jovens fazendo mó barulho. E na época eu comecei a tocar cavaquinho, então a gente tocava samba gospel no ônibus. Nossa. E aí o motorista, às vezes, era até de noite, quando tinha mais gente, ele falava assim: olha, quando não tiver ninguém, vocês podem tocar. Mas quando tiver mais gente, vocês não tocam pra não incomodar as pessoas. E aí a gente ficava meio tranquilo, né? Aham. E aí era mó farra, assim, sabe? A gente indo pra igreja e tal. Até que muitos deles começaram a, enfim, vir as lutas e tudo mais, os manjares do mundo. E aí a galera começou a se distanciar, sabe? A galera começou a parar de frequentar. E até o momento que eu me vi sozinho no ônibus e Deus me deu um flashback. Falou assim, cara, tá vendo? Toda aquela galera que tava ali, só tá você agora e seu cavaquinho, né? Então, tipo, eu olhei pro lado e falei, olha, de tudo que eu vivi, as transformações que eu vivi, porque nessa época eu já tinha, assim, sido reconhecido em casa como uma pessoa que tinha mudado da água pro vinho, sabe? Então, os meus hábitos na escola, os professores, todos estavam, tipo assim, assustados com o que estava acontecendo. Deus realmente te resgatou e você aceitou a transformação e estava fazendo por merecer a mudança. Exatamente. E até as notas, gente, as notas, tipo, as minhas notas sempre, meu pai sabe, minha mãe sabe, tipo, sempre 5 ali, 6 na rapa. E quando eu fui ali pro ensino médio, que aí foi quando eu me converti, com os 16 anos, Uhum. as minhas notas de física, de matemática, que eram as matérias que eu mais tinha dificuldade, assim, de entender e de gostar, começaram a bater 9, 8, 10. Então, assim, Deus ele transformou por completo, sabe, ali. E aí, assim, eu continuei, perseverei, os caminhos e o network que a igreja, a comunidade da igreja gera é muito forte, né? Então,
Na época eu lembro que com 16, 17 anos eu comecei a trabalhar no jornal em registro, porque nessa época eu já tinha um desejo por tecnologia. Você tá vendo que nós temos mais algo em comum? Eu não conhecia a sua história. É a primeira vez que a gente tá sentados, assim, um na E frente do batendo um outro, papo, né? conversando. E eu também. Eu trabalhei. Um dos meus primeiros empregos também foi no jornal. Olha que legal. Trabalhei no jornal em Pariquera, tinha um jornal mesmo impresso. Aham. E olha que interessante. Eu saía pelo Vale. Em busca, eu trabalhava na parte comercial e de captação de conteúdo, né, de matéria. Entendi. Aí, lá um belo dia, aconteceu um BO lá na delegacia de Cajati. Aí lá eu ia. E numa dessa de coletar as matérias policiais, Seba, que é policial em Cajati, ele falou: olha, a gente está precisando de uma pessoa aqui para datilografar, que na época era máquina de escrever, que Sim, era feito o RG, né? sim. E documento de carro e RG, era tudo passava pelo setor do trânsito, né? E aí a gente precisa de uma pessoa, me acharam esperta, comunicativa, e eu já era do rádio, né? Aham. Eu tinha 2 empregos, eu trabalhava no rádio e trabalhava no jornal. Então já tinha predisposição já. Já, e aí eles entraram em contato via despachante e via prefeitura, e lá eu fui contratada. Aí eu comecei a trabalhar na delegacia, trabalhava período integral lá para datilografar. Só que foi uma experiência incrível, porque eu aprendi a fazer de tudo um pouco. Trabalhava dentro do cartório, lá fazia registros, aí eu acompanhava os BOs que chegavam. A parte do cartório, Sim, praticamente, eu aprendi de tudo um pouquinho. E foi lá que eu conheci Orlando, que legal. né? E foi lá que eu conheci Orlando, né? Hoje, meu marido, estamos casados há 27. Nossa, 27, eu já tô perdendo até as contas. Nós casamos em 96. entendi. Então tem chão aí, né? Então são 26, porque eu nasci em 96. Aí, ó, tá vendo? Aí, quase 27. Olha aí, ó, quase 27 anos, já tô velhinha no casamento já. E olha que interessante. Então você trabalhou, teu primeiro emprego foi no jornal? Foi no jornal. Eu lembro que eu fiquei muito feliz. Na verdade, assim, eu tive outros empregos antes, né? Eu comecei com 13 anos a fazer algumas coisas que assim, pros meus amigos era um pouco de vergonha, mas eu tinha essa autorresponsabilidade de ajudar a minha mãe, né? Porque ela ficou teoricamente sozinha ali, sem Uhum. suporte, e eu era o homem da casa, né? Então eu tive que assumir essa responsabilidade muito cedo. Então eu já entreguei marmita de bicicleta e também eu trabalhei numa empresa que vendia Danone congelado em Cajeти. E Ai, aí você aquele, lembra? que era um saquinho, lá, Sim, Ice-Gurt, uma coisa. iogurte. Existe aquilo ainda? Acabou, né? Acabou, mas Gente, eu aquilo era bom lembro, demais, eu lembro que gente. era muito bom. E na época, assim, alguns amigos meus estavam vendendo, né? Fazendo puxando o carrinho na rua mesmo. Só que a parte dos amigos que tinham um pouco mais de condições, né? Tinham muito vergonha disso. Só que eu deixei tudo isso de lado e fui correr atrás das minhas coisas, né? E eu lembro que eu ganhava, tipo, R$ 20 por dia. Isso sei lá, quando eu tinha 16, uns 10 anos atrás. Esses R$ 20 valiam, sei lá, uns R$ 80 hoje, sabe? E eu levava todo esse dinheirinho pra casa. E não só isso, também o Danoninho que sobrava no Eles carrinho, eles davam. davam. Então Olha levava que pra casa, era legal. uma alegria em casa, sabe? E aí depois eu fui trabalhar no jornal, foi meu primeiro emprego com mais seriedade, assim. Foi nesse emprego que eu conheci grandes pessoas, assim, que me ajudaram demais. A Mariana Areco também, que é uma jornalista. Não Minha sei se amiga, você minha conhece ela. cliente, já fiz o aniversário das crianças dela. Muito legal. Ela me deu aula de jornalismo, inclusive, na Olha Associação que legal. Metauar, inclusive. E aí, ela que me indicou para esse jornal. Eu gostava muito de design. Na época, eu tava trabalhando com algumas coisas já de design, fazia panfleto, logotipo. Já tava com uma empresa mais ou menos montada ali disso. E aí, ela viu a minha disposição para isso e me indicou. E aí eu comecei a trabalhar de ajudante de um diagramador muito famoso aqui em Registro, no Vale do Ribeira, no geral, né? Ele Uhum. sempre faz esses trabalhos grandes. E ali foi o meu primeiro pontapé, ali, sabe, inicial. E eu conquistei meu primeiro celular lá. Tipo, eu lembro na época, assim, que foi um negócio... Meu Deus, meu primeiro celular com o meu Ai, que dinheiro, com o meu legal. salário, sabe? Mas fazendo um parênteses nessa coisa de você falar das pessoas, de ter vergonha, né? Eu gostaria, assim, de deixar registrado, né? O João falando, eu também super me identifico, porque eu também já trabalhei em caixa de padaria
E não é vergonhoso, Sim, né? É um não. serviço honesto como qualquer um outro. E final de semana agora aconteceu uma coisa bem interessante, né? Muitas das vezes as pessoas acham, mas a Gi, ela é empresária, ela tem uma empresa de festas, ela é presidente da associação comercial, ela é coordenadora lá do Sicredi. E eu tava fritando pastel na festa de Gustavo e de Mayra. Você pode perguntar pro pessoal do Bola lá. Eu tava lá. Ela falou, Gi, eu queria, assim, uma coisa diferente na minha festa. Falei assim, Mayra, eu tenho uma fritadeira. Gi, eu tava com vontade de pastel, você faz? Eu falei, faço. Porque agora a GIF está mexendo com a parte de coffee, Uhum. né? O nosso KINAI da empresa mudou. Então, antes eu não podia Aham. mexer com comida. Porque era só prestação de serviço na área de eventos, né? Cerimonial, decoração. E aí eu consegui mudar, né? Através de várias indicações via Sicredi mesmo, Uhum. né? E eles falaram, por que você não muda? Amplia, né? Amplia o leque de opções da sua empresa, já que você sabe fazer Sim. tanta coisa. E aí, eu fiz agora, na semana passada, um coffee, né? Teve uma assembleia lá em Cajati. E aí, a Mayra teve essa ideia na festa do pastelzinho. E aí, eu tava lá fritando, a decoração já estava montada, e eu de touca na cabeça, de avental. E aí, eu escutava, nossa, esse pastel foi a melhor coisa da festa. Ele teve a felicidade de, além de encomendar o pastel, ele encomendou caldo de cana. Olha só. Então, você imagine o sucesso. Eu acho que o povo nem refrigerante não Nossa, tomou. sucesso. E assim, daqui a pouco aí vinha um outro, quando me reconheciam, né? E aí parecia que eu era a atração da festa, né? O Fábio mesmo lá da Yasmin. Ai, aqui a Gi, olha aqui, ó, fritando pastel e não sei o quê, filmando. E aí daqui a pouco vinha outro. Aí eu tava constrangida de abraçar as pessoas porque eu tava fedendo de óleo. Literalmente eu tava fedendo de óleo. Mas não por eu estar ali, porque assim, é um serviço como qualquer outro. Sim, Assim como as pessoas que coletam lixo na rua, que varre a rua, sim, né? Um policial. Eu acho que qualquer profissão, desde que seja honesta, que você dá o seu sangue sim. ali para trabalhar, para levar o sustento para dentro de casa, né? E que você faz com amor, você faz com excelência, eu não tenho por que se envergonhar. Então, Sim. assim, eu não tenho vergonha de falar que eu trabalhei em padaria, que agora, depois de véia já, eu tô fritando pastel. Se tiver que cortar bolo lá. Você sabe que eu amo cortar bolo nas Sério? festas? Cortadora de bolo oficial. Oficial. E melhor ainda, eu tenho testemunho de cortar qualquer hora, eu conto pra você. Eu tenho testemunho de multiplicar bolo em festa. Sério? Sério, em casamento eu já fiz multiplicar um bolo lá. Que legal. Sabe? Eu não, né? Deus. Ele, através das minhas mãos. E isso daí eu recebi em sonho. Eu Aham. vou contar, vai. Posso Tá, contar? Eu conta, vou conta, conta. contar. É legal. Eu vou contar porque é um testemunho bem legal para aumentar a fé das pessoas que nos assistem. Eu fui contratada para um casamento na Barra do Azeite. E esse casal, eles não economizaram, eles contrataram um buffet. Uhum. Eles não economizaram na comida. Porém, quando a comida chegou, era aqueles panelões gigantes de arroz, feijão, salada. Só que a mistura era pouca. A mistura Eita. era pouca e eu falei, não vai dar. Ela falou, não, mas a gente contratou para 50 pessoas. Eu falei, a comida vai dar para 100 pessoas, a quantidade de arroz e feijão, mas a Ah, carne não a dá para carne. 20. Aí eu falei, eu posso meter a mão aí? Não, pode, pode. E eu fui contratada para decoração, só. Uhum. E aí eu organizei o buffet, era uma mesa enorme, eu fui colocando, né? Arroz, feijão, e a carne por último. Aí eu chamei um outro, que era o genro da noiva. Eu falei, negócio é o seguinte, vamos ficar lá na ponta, deixa o pessoal se servir assim nas comidas, que tem à vontade, a gente fica na mistura. Aham. Você fica no frango, eu fico na outra mistura e a gente vai colocando no prato. Porque você sabe, né, João? Se Sim, deixa à sim, vontade, a pessoa muitas vezes não lembra que tem um monte de gente para sim, comer e não sabe também a quantidade de comida que tem. sim. E resumindo a história, todo mundo comeu, deu, sobrou a mistura, deu. Que Não, legal. não sobrou, na verdade, deu. Deu na conta. Deu, mas arroz, feijão, as outras coisas sobrou de Sobrou. baciada. Quando ela apareceu com o bolo, que eu vi um bolinho desse tamaninho assim, ó. Eu falei, mas nunca que vai dar para 50 pessoas esse bolo, mas nunca. Só que uns dias antes eu tive um sonho.
eu tive um sonho que eu estava chegando na casa de um pastor aqui de Cajati. E aí era um aniversário dele, estava meio escuro e tinha muita gente. E esses refletores, né, de iluminação, eu tinha um refletor meu em cima da geladeira. E o pastor falou assim: Gisele, sobe na cadeira e arruma esse refletor que tá escuro aqui. E eu Aham. subi. E aí daqui a pouco, gente, gente, gente. E aí a esposa dele falou assim: olha, corta o bolo pra gente. Você que gosta de cortar bolo, corta o bolo pra gente. E era o aniversário dele. Aham. E aí eu lembro, hoje o pai dele já não é mais vivo, ele estava na ponta da mesa e eu olhava, ele sorria para mim, e assim, ele achava interessante aquela maneira com que eu cortava. E aí não parava de chegar gente naquela casa. E eu olhava, falei, meu Deus, esse bolo não vai dar, esse bolo não vai dar. E aí o que que aconteceu? Quando eu vi que o pessoal começava a repetir, eu falava assim, gente, todo mundo já comeu. Eu preciso tirar um pedacinho para os filhos do pastor. Aí eu cortei aquele pedacinho e coloquei na geladeira. E eu acordei. Uhum. Para mim, um sonho do nada, assim, que sonhar com bolo, né? E nesse casamento, quando ela chegou com aquele bolo, era muito pequeno. Isso voltando para a realidade, aconteceu de Aham. verdade. Era aquele bolinho, e aí eu falei assim, amém. Só que assim, num ato de fé, o que veio na minha cabeça? Aquele casamento onde Maria, mãe de Jesus, ela falou: Jesus, acabou o vinho, e agora? O que que a gente vai fazer? E eu lembrei daquela passagem bíblica, né, que era uma festa de casamento Sim, e os noivos iam ser envergonhados se Jesus não tivesse ali, sim. né? E eu coloquei as duas mãos em cima da mesa e no ato de fé eu falei assim: Senhor, não permita que esses noivos sejam envergonhados, né? Multiplica. A comida já tinha dado, amém. E o bolo? Aí eu falei assim, peguei a espátula. Bolo redondo, você sabe que tem uma jogada, né? Tem um esquema, né? Eu sei que tem um esquema, mas não sei tem um qual que toque é. de mágica. O quadrado você vem retinho, né? Aham. E depois corta quadradinho e vai cortando normal. O redondo, normalmente você faz um círculo menor no centro, né? Olha, eu Aham. passando as A dica, o coordenadas aí para as segredo. boleiras, tá? Contando O segredos. segredo para as boleiras. Aí você faz aquele círculo no meio e aí você vai cortando as fatias. Mas assim, eu não cortei à vontade, porque não tinha como, mas eu fui cortando fininho, fui colocando nos pratinhos e fui cortando, fui cortando, fui cortando, o pessoal comendo, 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 e todo mundo comeu, e todo mundo. Aí eu vi assim, falei, nossa, mas não para de cortar. E eu continuei cortando, eu continuei cortando. Terminou o círculo de fora e eu falei, gente, mais alguém? Ficou alguém? Eu sempre pergunto, Aham. ficou alguém sem comer bolo? Ninguém. Eu olhei para o outro lado, ninguém falou nada. Aí eu peguei e falei, ai, sobrou um pedacinho, eu vou guardar para os noivos. E aí, na mesma hora que aquilo aconteceu, eu tô até arrepiada de lembrar, na mesma hora, o Senhor me trouxe à mente o sonho. Que legal. Então, ele já estava me preparando para algo que eu nem sabia que eu ia Sim, viver, mas que serviu de testemunho. Então, eu creio que pela fé, né? Eles não foram envergonhados ali, porque Deus sim, sim, realmente teve de misericórdia e multiplicou literalmente. sim. Então, assim, você estando numa festa, no meu caso, tá ali servindo um bolo, ou você estando, de repente, na igreja, lavando um banheiro, ou tantos outros casos que eu já vivi, já presenciei, né? De tantos serviços que eu sempre costumo, quando eu entro num banheiro, eu olho em volta, se tem uma pessoa lá recolhendo um lixo. Eu sempre paro, volto. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, é Aham. porque às vezes a pessoa é invisível. Sim, Às sim. vezes a pessoa tá ali, mas ninguém Ninguém enxerga, enxerga, né? exatamente. Olha, que Deus te abençoe, o teu trabalho é muito importante. Se Sim, não fosse o seu trabalho, o banheiro estaria imundo. sim, Se não fosse o teu trabalho, a rua estaria imunda. Sabe? Então são pequenas coisas. Eu acho que não é vergonha para ninguém sim, se começar por baixo. Olha, apareceu um servicinho para mim lá para lavar carro. Eu vou lá lavar carro, eu vou no lavador. Qual o problema? sim. Não, nem fale. Inclusive, você falando agora me lembrou de uma entrevista, se eu não me engano, na última Copa do Mundo,
um rapaz, acho que foi um gandula que foi entrevistado. O repórter perguntou pra ele, né? Falou, qual que é a sua profissão aí e tal? Ele falou assim, eu estou ajudando o Brasil levar a Copa do Mundo. Olha que Ele era lindo. gandula. Olha que lindo. E aí eu acho que o que ele deixou de ensinamento e o que eu tento praticar na minha vida, e eu acho que casa muito com o que você falou, Gi, é como a gente enxerga a nossa profissão, né? Não é como as pessoas enxergam, mas é como você enxerga. Qual é o propósito do seu trabalho? E aí, depois até vou falar um pouquinho mais de propósito com o que eu tô fazendo hoje, atualmente, mas eu acredito muito que qualquer trabalho, seja ele do setor produtivo, do setor administrativo, gestor, dono de empresa, enfim, qualquer trabalho, se você entender o propósito, ele tem um poder muito maior sobre aquilo que você está fazendo. E atinge não só as coisas naturais, mas a sobrenaturalidade, que aí você não entende o que tá acontecendo. Tipo, você não. Meu, mas como assim? Prosperei? Como assim? As coisas. O dinheiro deu pro mês. Então as coisas Sim. E começam a. além, né, João, além de entender o propósito, é não olhar para o lado. Exato. Até porque nessa onda aí de usar avental e touca, né? No evento do Sicredi mesmo. Eu não percebi, tá? Eu não percebi porque eu sou desligada. Mas a minha colaboradora percebeu que teve uma pessoa que ela falou: Gi, qual o problema daquela pessoa? Tá te olhando de baixo em cima. Eu falei: ué, ela gostou do meu figurino. A presidente da Associação de Avental de Toquinha servindo uma mesa de coffee break. Né? Então, quando ela falou isso, eu falei assim: infelizmente, as pessoas são Sim, preconceituosas. sim. E por que não fazer? E por que não eu tô na minha casa lá, filmando uma mesa posta linda, com uma comida maravilhosa, de repente filmar lá, ó, hoje eu tô comendo um ovo frito, gente, é uma delícia. Sim. Qual o problema? As pequenas coisas, né? Então, eu acho assim, o mais importante é não olhar, né, pro lado, porque muitas das vezes no podcast passado, a Lília falou pra gente o seguinte, a Lilian da KNN, Sei. que muitas das pessoas, elas nunca vão te apoiar, nem sempre vai te apoiar Sim. para você fazer o que é certo na tua vida. Então, a partir do momento que você resolveu empreender num determinado segmento, sempre vai ter aquelas pessoas, mas tem certeza? Olha, eu acho que se eu fosse você, não vai. Né? Então, eu acho assim, né? Uma dica de ouro aí é não olhar para o lado. Sim. Se Deus colocou no teu coração que é aquilo, pega Vai. teu rumo, bota o pé. O bacana é que os podcasts, a gente vai sempre trazendo bagagens, né? Sim. Fizemos um com a Ângela também, uma missionária. Legal. E ela falou assim: coloca o pé para Deus colocar o chão para você. Você entendeu? E eu Sim. acho que no ramo do empreendedorismo É a bem mesma coisa. isso, né? Você entrar numa coisa que você não vai ter certeza se você vai chegar lá, se você vai ter sucesso ou não. Quantos já quebraram, né? Sim. Mas se a gente não tentar. E aí, depois do jornal, como é que foi? Então, aí depois do jornal, né, eu consegui o meu primeiro emprego já com salário um pouco mais alto. Até tava comentando isso com o pessoal, sobre o meu primeiro emprego com salário alto. Eu tinha 18 anos nessa época, eu entrei no jornal, acho que eu tinha uns 17 para 18. E aí, com 18 anos, eu consegui meu primeiro emprego numa loja de móveis. E aí eu entrei para fazer montagem de móveis. Ah, legal. Na época, eu tava ganhando em torno de 1.100. E aí você vai fazer o cálculo, né, da inflação e tudo mais, tipo, era um salário, sei lá, de 2.000 hoje, né? E para um jovem que não tinha solteiro, não tinha conta, não tinha, assim, né, morava com a mãe ainda e tudo mais. Então, pra mim era muito bom, sabe? E eu vi o cuidado de Deus, inclusive nesse trabalho, Deus, ele falou muito comigo, sabe, né, em todos os momentos, assim. A profissão de Jesus, né, claro, né, que Jesus era carpinteiro e a carpintaria naquela época, ela era muito voltada pra construção. Mas quando eu comecei a trabalhar com móveis ali, Deus começou a falar comigo, tá? Às vezes eu tava montando um guarda-roupa, Deus começava a falar comigo. E aí eu já queria chorar ali, né? Não podia chorar, porque às vezes eu montava na casa de clientes e às vezes era locais bem difíceis, assim, de montar, sabe? E eu sempre fui muito intenso, assim, com Deus. E aí, meu, montando, e aí, de repente, Deus me dava um insight, falava comigo: olha, é assim, assim, assado. E nessa época, Deus falou muito comigo. Depois disso, eu fui pra uma agropecuária. E ali eu cresci muito. Eu entrei ganhando menos.
Nessa época, eu já tava com uma malícia mesmo do trabalho, sabe? Você chegar, você entender o que você precisa fazer. Nos meus primeiros empregos, eu sofri muito, porque eu não tinha uma base, não tinha ninguém me ensinando. Não Então, tinha uma escola de estagiários do não Gustavo tinha uma escola de Okuyama. estagiários, exatamente. Então eu fui muito cru, sabe? Nesses dois primeiros empregos. Agora, nesse da agropecuária, eu já fui com uma malícia maior. E eu sempre gostei de vender. E nessa agropecuária, a gente fazia muito atendimento. E ali, até um ano, mais ou menos, já estava sendo o segundo em vendas dentro da loja. Primeiro ponto que nós já estamos divergindo já. Eu não gosto de vender. Não Eu gosto. gosto de fazer, eu não gosto de cobrar. Eu sempre gostei, sabe, de conversar com clientes e de, como posso dizer, de ajudar, porque volta naquela questão do propósito. É, não é vender, é você ajudar o cliente naquela necessidade dele. Então, às vezes, ele chegava lá, quero comprar uma ração pro meu cachorro. Eu já pensava assim, bom, eu vou vender a melhor ração para ele, não é pelo valor, mas é porque realmente, e eu estudava muito as rações. Olhava lá e tinha treinamento, eu tava em todos e tal, entendia, falava, cara, olha, essa ração, seu cachorro é como? Tal, e começava a entender. E nessa época, foi quando eu despertei a minha comunicação melhorou bastante. O meu lado empreendedor, de empreendedor começou a aflorar, porque eu ficava muito perto do dono. Porque todo final de salário, todo final de mês, quando ele ia pagar o salário, eu sempre perguntava, cara, me fala, o que eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar, eu quero ficar melhor, eu quero ser o melhor daqui. E aí ele me dava sempre uns feedbacks e tal e tudo mais. E ele começou a trazer eu pra perto. Nessa época, eu lembro que o meu salário aumentou 5 vezes. Eu saí ganhando 4 vezes mais do que quando eu entrei. E no final eu saí, quando eu fui sair, eu tava de como se fosse Um um gerente. subgerente, porque Aham. ele ficava na loja bastante. Mas eu ficava no caixa e quando ele não tava, eu resolvia basicamente tudo, sabe? Uhum. E assim, não tinha um cargo específico pra isso, mas eu me sentia como? Eu sempre tive esse sentimento de dono, sabe? Meu, eu Uhum. tô trabalhando num lugar. Independente se eu sou faxineiro, se eu sou dono, se eu não sou, independente, eu sempre vou prezar pelo custo. Inclusive, uma situação bem engraçada que aconteceu nesse trabalho, eu arrumei alguns, não inimigos, mas pessoas que começaram a me perseguir, sabe, nessa época. Inclusive, na época, teve uma situação muito engraçada. Eu lembro que a gente tinha café da tarde, ou café da manhã, não lembro agora, porque foram 2 períodos, né? E aí, o nosso patrão na época, ele dava dinheiro pra comprar 2 pães no máximo pra cada pessoa. E eu lembro que tinha um movimento, assim, pra de repente comprar mais pães do que o que era liberado. Nada de muito errado, assim, né? Alguns pães a mais e tal e tudo mais. Uhum. Mas eu sempre fui muito literal. Eu sempre fui muito. Meu, Certinho, Caxias. sabe? Cara, não falou pra comprar 2 pães? Por que eu vou comprar mais de 2 pães, entendeu? Sim. E aí, isso foi ganhando a confiança, assim. Teve algumas vezes, inclusive, que não sei se foi intencional na época, mas veio alguns salários, assim, com dinheiro a mais, sabe? Meu, realmente tava Ah, precisando. mas você sabe que tem muitas pessoas até hoje, a gente ouve casos, né? Por exemplo, a pessoa vai fazer uma faxina na casa da pessoa e a pessoa larga Sim, para testar, pra para ver testar. se realmente a pessoa é de confiança. Sim. Eu não sei se foi um teste, assim, mas eu sempre tive comigo assim, Gi. Roubar 1 centavo e roubar R$ 1 milhão, pra mim, é a mesma coisa. Você sabe que eu passei por uma experiência hoje? Eu estava com uma amiga ontem e ela fez um Pix para mim de uma decoração. Do meu lado, ela estava, Gi, vou te pagar e tal. E aí eu vi que caiu na hora lá, ó, Uhum. mandou o comprovante, beleza. E aí, o que que aconteceu? Hoje de manhã eu estava em casa, de repente eu olhei o nome do marido dela. Fulano fez um Pix para você. Tipo, o mesmo valor que ela tinha feito. Aí, na hora, eu peguei o telefone, eu já estava ligando para ele: olha, eu acho que vocês fizeram confusão, né? Eu ia avisar. Aham. Olha, pagou ontem, você pagou de novo. Só que aí, antes de eu ligar, o que que eu fiz? Eu falei: não, deixa eu abrir o extrato do banco Pra ver para ver certinho. se realmente caiu 2. Só que eu não sei por cargas d'água, porque antes o Pix caía na hora. Sim. O que que aconteceu? Só tinha um Pix. Ela fez ontem.
né? Ela fez ontem. Aham. E aí caiu somente hoje. Louco. Não sei o que que aconteceu e ele caiu um dia Depois, depois. Eu não sei se deu algum problema no sistema, provavelmente. acabou caindo, né? Aí eu falei, puxa vida, né? E eu também, eu falei, poxa, ia ser uma beleza se caísse um monte de piques, assim, um monte. Mas o que é justo é justo, Sim, sim. né? Numa outra ocasião também foi com Orlando, no banco, acho que foi no Bradesco, se não me falha a memória, foi sacar um dinheiro e a menina tirou além. Aí a gente pegou, guardou o dinheiro, confiou, né, no que ela tinha contado na máquina e Aham. tal. Chegamos em casa, ele falou assim: amor, tem dinheiro a mais. E tem bastante a mais. Meu Não era senhor. 10, 20 reais, tinha mais de mil reais a mais. Nossa. Era alguma coisa, alguma transação que a gente ia fazer. E aí ele falou assim: liga lá agora e avisa. Aham. Ele falou assim: você já pensou? Depois, no final, quando essa moça foi fechar o caixa, a situação, o que que ela vai sentir? Nossa. E outra, e depois, se a gente não devolve, vão levantar lá quem que foi a transação, quem que pegou dinheiro assim, assim, assim. Sim, mó vexame, né? Mas assim, quando eu liguei pra moça, se você. Aí eu falei pra ela, ai, muito obrigada, no telefone. E aí, quando ele foi lá no banco levar o dinheiro, ela falou assim: olha, você não imagina a cara dela. E Nossa. faltou pular no pescoço dele, tipo, de Aham. agradecimento, né? Sim, Porque isso tem um nome, né? sim. Honestidade, Honestidade. né? Porque você pode dar o jeitinho brasileiro hoje, Sim. mas e aí amanhã? E amanhã, né? Uma hora a conta vai chegar, né? Uma hora a conta chega. E o salário vinha mais, Alguns momentos, de vez em de quando. vez em quando vinha, sabe, R$ 100, R$ 200, coisa quase imperceptível, assim, sabe? Aham. Mas eu sempre conferia muito bem, porque eu era muito Caxias, né, como você falou. E aí, quando passava, gente, ó, passou meu salário, veja aí o que que aconteceu e tal, deixava, nem mexia, deixava lá, Mas nunca vinha de menos, sempre é mais. nunca vinha de menos. Olha aí, ó. Aí é certinho. E aí, aí deixava lá e tal. Depois disso, eu subi de cargo de novo. E aí foi nessa época, foi depois que aconteceu essas coisas, aí foi nessa época que aí eu fiquei bem próximo mesmo do dono. Eu fui talvez acho que um dos principais, eu não conheço outro, se tiver, me desculpa aí, mas eu não conheço outro funcionário que mexia com o dinheiro mesmo deles ali, Sim. caixa e tal e tudo Então, mais. então você passou no teste do dinheiro a mais no salário. Talvez sim, talvez. É. Por isso que eu penso que foi um Mas teste. a ciumeira do pão é porque o povo queria comer mais e você falou, não, vamos fazer certinho do jeito que o Sim, patrão sim. mandou. E aí, Gi, é uma coisa que eu sempre falo. Às vezes, eu tenho muita dificuldade de falar, assim, algumas coisas, né? Porque eu nunca gostei de parecer. Eu nunca fiz as coisas pra parecer. Eu sempre fiz porque eu era. Então, talvez, se ele ver esse podcast depois, vou até que, quem sabe eu mande pra ele o link aí, né? É, talvez ele se assuste pela situação, mas assim, eu não chegava pra falar que eu tava fazendo, sabe? O meu objetivo lá Sim, não era sim. excluir as pessoas ou querer arrumar briga com alguém e tal e tudo mais. O meu objetivo era fazer as coisas certas, porque eu tinha um propósito maior, sabe? E aí, enfim, infelizmente as pessoas não entendiam muito bem, né? Quando ia pesar ração, inclusive. O cliente chegava lá e é aquela coisa, né? Ô, bota um chorinho pra mim aí. Meu, pra mim, o chorinho, 3 pingos de ração, pra mim eu tô roubando, entendeu? Não dá. E aí eu ficava lá. Eu era o que mais demorava pra pesar a ração, porque eu sempre Pesava certinho. pesava certinho. E eu vejo assim que essas pequenas coisas, de por mais que as pessoas não enxerguem, isso faz muito sentido lá no futuro. Quando as pessoas vão te ver lá no futuro, ó, Aí vão falar que é sorte, né? aí vão falar que é sorte. Inclusive, depois a gente vai chegar nessa fase, mas só para conectar o futuro com o passado. Eu trabalhei, depois disso, eu trabalhei numa empresa, numa fábrica de sorvetes, bem conhecida aqui. Sim, sim. Ninguém Ai, sabe. amo, amo, amo. Não, é o sorvete que eu mais gosto, assim, Eu sabe? também, você Inclusive, sabe? E eu o açaí gosto. deles, então? Nossa, é demais, é demais. Quero ver se eu trago o dono aqui, viu? Vou fazer o Vai ser convite legal, vai ser pra legal. ele contar a história, como é que foi chegar nessa potência. Nossa, vai ser legal. E tem uma história muito bonita por trás ali, sabe? Legal. E nessa época, quando eu trabalhei ali, eu também eu entrei como a parte de produção. Era o cargo mais baixo que tinha, né? É, e aí depois
uns 6, 7 meses, eu já estava subindo para gestor da câmera fria. Por quê? Essa mesma situação. As coisinhas pequenas que todo mundo deixava passar ou fazia errado, eu sempre cuidei muito bem. E a gestora, na época financeira, se eu não me engano, ela veio fazer um curso comigo agora recente, que é a Thaís. E aí, quando eu sempre começo o curso perguntando o que te trouxe aqui, qual que é o seu objetivo, qual que é a sua expectativa, eu quero entender um pouquinho sobre a expectativa de vocês. Ela falou assim, ela falou, olha, eu tô aqui porque eu sei que tudo que você coloca a mão, você faz com muita força, com muito carinho, com muito cuidado, porque eu vi você trabalhando. Você pode achar que ninguém tava te vendo, mas eu tava te vendo. E aí, isso eu falei, cara, tá vendo? Como que as coisas são? Tipo, às vezes você acha que você não tá nem sendo observado em pegar uma ração a mais, ou fazer alguma coisinha ali que ninguém tá. Sabe, que é uma coisa pequena aos seus olhos, mas no final das contas, isso vai fazer uma grande diferença, sabe? Então, você vê, uma coisa tão, talvez pequena que eu tenha feito lá que impressionou ela, trouxe ela pra mais perto de fazer um curso comigo, entendeu? E entender que, tipo, tinha uma pessoa ali fazendo alguma coisa de uma maneira correta. E aí, bom, passou um período lá. Enquanto eu estava lá, eu recebi a proposta por uma indicação. Inclusive, muito obrigado, Gustavo, que me indicou. Gustavo Kuyama. Gustavo Sim, nosso Japa do Excel. amigo, meu cliente querido. Demais. E aí, eu recebi uma ligação de um dos maiores empresários da região, que é o Marcelo Serafim. Ele é dono da agropecuária Mina do Vale. E aí ele fez uma proposta para mim. Falou, olha, tem uma vaga aqui de emprego. Na época era para ser gerente da loja de Cajati. E eu estou sabendo que você está fazendo um trabalho de gestão aí muito legal na Casquim. Nessa época eu fazia gestão de 7 pessoas. Na temporada esse número aumentava, porque na temporada sempre sai mais sorvete, né? E aí eu lembro que a gente teve essa oportunidade. Nesse dia, eu falei assim, eu tenho uma projeção muito legal de crescer aqui, porque eu tava me dando muito bem na Casquim. Muito bem mesmo. Enfim, eu tava bem próximo do dono, já tava resolvendo altos problemas, assim, sabe? Eu tava me sentindo realmente que eu tava caminhando por um lugar melhor ainda, sabe? E eu tava enxergando isso acontecer. E aí eu recebi essa proposta. E aí eu lembro que eu voltei pra casa, conversei com a minha esposa. Falei, olha, aconteceu isso, eu recebi essa proposta e tal. E ela, muito sábia, ela falou assim, vamos orar? Eu falei, vamos. Aí a gente ficou de jejum 3 dias e oramos de madrugada 3 dias. E eu orava pra Deus assim, Deus, se for da sua vontade, eu quero que seja tudo do meu jeito. Porque eu não tô pedindo emprego. Vieram atrás de mim, me solicitaram, então eu não tava precisando de emprego. Quando você tá precisando, não tem o que fazer, você tem que ir mesmo e arregaçar a manga e vai pra cima. Mas nesse caso não, apareceu pra mim, então eu queria ter certeza que era Deus, que não era algo que tava tentando tirar o Ai, meu que bom foco. ouvir isso, sabia? Porque eu acho que às vezes eu sou doida. Porque de uns tempos pra cá, a gente tava conversando fora aqui, né, dos bastidores. Do off. E eu passei assim, né, te contei do final de semana intenso, né? E realmente, eu também entrei num jejum. Eu entrei literalmente num jejum. Comecei, né? E eu também tô no propósito, atrás de respostas, né? resposta. Não, Sim. Deus já respondeu, Já. na verdade. Respondeu nesses últimos 4 dias. Mas que seja feita a vontade dele. Sim. Eu acho que essa é a grande vantagem de nós que servimos a um Deus vivo, porque ele não nos desampara. A gente tá sempre um passo à frente. Até porque você... eu vou largar um trabalho, vou pegar outro, mas e aí? Qual é a garantia? Uhum, E exatamente. com Deus a gente pode botar o pé lá que ele vai pôr no chão, Sim, desde que a gente saiba ouvir a resposta correta dele, né? sim. E o mais importante é a gente saber ouvir o não também, né? Porque tem muita gente que, tipo, ora a Deus, e eu tô falando isso porque eu acompanho vidas hoje na igreja, eu sou líder, diácono e tudo mais, líder de célula, e infelizmente, pelo menos 90% das pessoas não conseguem escutar um não de Deus, sabe? Ou espera um pouquinho, talvez não seja a hora agora, sabe? E nesse dia, Deus, ele conduziu todas as coisas assim do jeito que eu tinha pedido. Eu fui muito específico nas minhas orações, sabe?
Bom, aí depois do Eu acho que terceiro dia, esse é o segredo, né? É você não falar coisas mirabolantes para Deus, é você pegar, pedir uma resposta, ou sim ou não. sim, E ele vai responder. sim. E E ele aí te respondeu? respondeu, Sim, pois sim, sim. sim. Aí na época eu lembro que eh, a proposta do salário era uma, e aí eu falei assim. Na época o salário já era muito bom, na verdade, inclusive, era quase o dobro, assim, do que eu já ganhava na Casquim. Uhum. Só que eu cheguei e falei: "Olha, tem como melhorar isso aqui?" E tipo, cara, eu não tenho curso superior. Eu fiquei sabendo depois, inclusive, que tinham várias pessoas, assim, que fizeram entrevista para aquele cargo, que tinha, tipo, 30 anos de experiência na área, algumas pessoas da mineradora, que já vinham com uma bagagem de assessoria, porque na época eu ia fazer assessoria do próprio Marcelo, eu ia ser o braço Uhum. direito dele ali. Controlar a agenda, fazer gestão de alguns projetos e tudo mais. E aí, enfim, ele aceitou a minha proposta de melhorar ali o salário, e naquele momento, quando ele melhorou, Deus falou assim: "Ó, tá vendo? Tá ficando tudo do seu jeito, como você pediu". E aí eu não tive dúvidas. Inclusive, na entrevista eu fui muito sincero, eu falei: "Olha, eu não tô pedindo emprego, eu preciso de uma garantia, porque assim, eu tenho uma esposa, eu tenho contas, eu tenho um monte de coisa". E ele foi muito receptivo a isso, né? Ele falou: "Olha, cara, fique tranquilo, que aqui a gente tem uma visão diferente, não é como você costumou viver já nos seus outros empregos e tudo mais. Aqui a gente tem uma visão realmente de desenvolver funcionário e de reter funcionário". E aí, quando ele falou aquilo, Deus falou de novo: "Tá vendo? Tá tudo como você queria, do seu jeito, agora vai". E aí, bom, mesmo com aquele medo, com aquele receio e tudo mais, a gente aceitou a proposta e começamos a trabalhar junto, eu, o Marcelo, aonde ele ia, eu ia atrás. Uhum. Inclusive, já me apelidaram de João Serafim, né? Porque o sobrenome dele é Ah, Serafim. então agora você tem mais um Tem mais sobrenome. um sobrenome. E Aham. aí foi muito legal essa aproximação com ele. Por quê? Ele é uma das assim, eu considero, tá, Gi, pode ser que tenha algumas pessoas que discordem disso, e eu tenho certeza que tem bastante gente que concorda com isso. Uma das mentes mais avançadas, mais à frente aqui no Vale do Ribeira, com relação à gestão de pessoas, gestão empresarial e a negócios. E eu estando perto dele ali, ele tinha uma predisposição para ensinar muito, muito forte, assim, dele, sabe? Quando ele me contratou, eu percebi isso, que ele sabia que eu não sabia muita coisa, que ele já entendia isso. Mas ele sabia que você tinha o principal, que era a força de vontade. Exato. Aí ele começou a me ensinar algumas coisas, e eu lembro que eu falava assim: "Cara, eu tô fazendo uma faculdade e ainda tô recebendo pra isso". Porque eu tava começando eu já tinha aflorado essa questão de empreendedorismo lá atrás, quando eu montei o meu primeiro negócio de design, sabe, que era bem embrionário Uhum. ainda. E ali eu tava tendo, tipo, uma faculdade, sabe? Eu tava entendendo tudo, como funcionava uma gestão de uma empresa. Eu comecei a fazer gestão de alguns projetos, implantar 5S na empresa, e comecei a avançar e tal, aquela coisa toda. Até que a gente começou a conversar sobre investimento. Uhum. E ele sempre teve essa vontade. Ele, na verdade, dentro do grupo de empresas também, tem uma empresa que trabalha com o mercado financeiro, só que o mercado financeiro tradicional, que é a Factoring Federal Invest aqui de Jacupiranga, Ah, tá. que trabalha com antecipação de recebíveis, antecipação de cheque, coisas nesse sentido. Emissão de boleto, gestão de contas, trabalha com essa parte financeira. E aí, ele já tinha essa predisposição para entender sobre investimentos e tudo mais. A gente começou a conversar, ele viu que eu tinha algum tipo de entendimento, e a gente iniciou um projeto START, né? Um projeto MVP que a gente fala, que era o mínimo viável. E aí, nas horas vagas, eu fazia ali as operações, que era em cripto já na época. A gente até chegou a trazer uma pessoa que já tinha um pouco mais de bagagem com isso, mas infelizmente a pessoa não conseguiu rentabilizar como a gente esperava. E aí a gente até deu uma paralisada no trabalho, assim, por um tempo, porque a gente não tinha uma. Pô, será que vai dar certo? Será que não vai? Aquele se. Meu, será que a gente tá fugindo da realidade? Será que a gente tá, sabe, não tá viajando muito? Até que passou uma semana, 2 semanas do capital parado lá, eu falei: "Marcelo, cara, eu já conheço.
Eu já sei, porque eu comecei em 2018 a mexer com investimentos assim. Uhum. Apesar de ter basicamente aí bons anos de estudo sobre isso, eu não investia muito pesado porque eu tinha as minhas responsabilidades. E sempre naquela luta de sobrevivência, né? Tipo, pô, paga a conta, casamento, reforma a casa, aquela coisa toda, compra moto, né? Uhum. E sempre apurado. Mas eu nunca deixei de investir. Pouquinho ali, R$ 10, R$ 20, R$ 30 no mês, e investindo, entendendo. Até chegar essa oportunidade. Aí eu falei pra ele, falei, cara, eu tenho esse conhecimento desde 2018, consigo mexer. Vamos trabalhar? Aí ele falou, não, mete bala, vamos mexer aí. Nessa época eu lembro que a gente rentabilizou, tipo, eu recuperei o que o outro rapaz tinha perdido e ainda rentabilizei 45% a mais. Então, tipo, aí, não vou falar o valor aqui, mas assim, só uma proporção, tipo, de R$ 1.000, o cara tinha perdido, sei lá, R$ 300, e aí eu consegui recuperar esse capital e ainda fazer R$ 450 a mais, Uhum. em 2 meses, assim. Aí a gente parou, sentou, e a gente falou assim, cara, eu acho que esse negócio vai dar bom. E aí a gente começou a rentabilizar capital, até começar a chegar muitas pessoas interessadas em entender o que que era o mercado de cripto e tudo mais. Nesse momento, a gente O sentou. termo correto é criptomoeda. Criptomoedas é o meio de pagamento, né, digital que a gente meio que trabalha, É só assim, cripto, então, essa só nova cripto. nova tecnologia de investimento aí da nova era. Exato, cripto. É porque cripto, né? Basicamente, criptomoeda vem de criptografia e moeda. Então, Uhum. basicamente, o objetivo da criptomoeda é ser uma moeda criptografada, com segurança ali de códigos e tudo mais, com o objetivo do quê? De não ter o Estado controlando ou algum tipo de instituição controlando aquelas transações. Comendo a metade do seu dinheiro, digamos assim, Exato. falando português bem rasgado. Você Você matou. tá vendo? Eu não entendo nada de cripto, né? Eu trouxe o João para poder entender e para poder, né, passar um pouco pro pessoal que está nos assistindo. Sim. Mas é isso, então. Você matou a pau. Porque assim, não sei se vocês já prestaram atenção, mas quando você compra lá alguma coisa, você emite o cupomzinho fiscal, dá uma olhadinha lá no IOF, naquelas Você sabia coisas. que mudou a lei agora, que a partir de não sei que quanto tempo aí, quando a gente comprar o produto, tem que ser obrigado na nota lá, vai quanto que vai para o governo. Sim. Isso, inclusive, assim, pelo menos no cupom fiscal mesmo, já sai o IOF, né? Já tem Uhum. essa informação. E, meu, é assustador, assim, tipo, é 60%, 40%, sabe? É um negócio assim É, a gente assustador. não vai entrar nesse mérito, mas eu digamos assim, a quantidade de imposto que a gente paga, a gente teria que ter o melhor hospital do mundo aqui, Exato, as melhores coisas pra gente, e o exato. país continua nessa, né? Mas Exato. E aí, Gi, essa questão que a gente fala, assim, que a gente até fica meio indignado de não ter um hospital de qualidade, de educação de qualidade, isso é uma das coisas que motivaram o nascimento das criptomoedas, né? Porque, inclusive, a primeira criptomoeda, o Bitcoin, não sei se vocês conhecem, se não, dá uma pesquisadinha ou acessa aí as minhas mídias sociais, vocês vão entender. Elas foram originadas de um grupo ou de uma pessoa que era um pseudo-anônimo chamado Satoshi Nakamoto. Ninguém conhece ele. Teoricamente, ele não existe. Ele só aparecia em fóruns com eu ia esse. perguntar se era um japa, então não dá pra saber se é Não um dá pra japa. saber. Não dá pra saber se é um grupo ou se é uma pessoa, um programador Uhum. que se nomenclaturava. Se é um codinome. Era um codinome, inclusive. Esse grupo de pessoas que estão muito ligados à tecnologia está sempre em fóruns. E nos fóruns de tecnologia, eles discutiam formas de pagamento para tirar o estado do dinheiro, sabe? E aí já tinham surgido outras iniciativas parecidas com o Bitcoin, só que centralizadas, que o governo ainda ia emitir, que o governo ainda tem o controle e tudo Uhum. mais. E aí esse grupo, por causa dessa angústia de, meu, o Tô sendo Estado, tô roubado. sendo roubado, aquela coisa toda, surgiu o Bitcoin. E em 2008, em 2009, se eu não me engano, foi feita a primeira transação de Bitcoin real mesmo, peer-to-peer, que é pessoa para pessoa, sem intervenção de uma instituição, de um governo, de um banco, alguma coisa nesse sentido. É eu e você. Você quer
sei lá, comprar essa caneca e eu transfiro meu Bitcoin para você sem intervenção de ninguém e você me dá essa caneca. É como voltar lá na época do No escambo. escambo. Na época do No escambo. escambo. Exatamente. Você tinha uma coisa que te Sim. interessava, que me interessava, e eu tinha alguma coisa que te interessava. A gente trocava e pronto. Não tinha ninguém coordenando o que era dinheiro e o que não era. Era sal, era trigo, era azeite, era um monte de coisa. E nesse caso, o Bitcoin se tornou essa moeda de troca nesse momento. Eu lembro que ele comprou 2 pizzas e foi tipo assim, 10 mil Bitcoins. 10 mil Bitcoins. Porque na época o Bitcoin era muito barato. Era, sei lá, 50 centavos de dólar, entendeu? Então, hoje o Bitcoin a 30 mil dólares, um Bitcoin, você faz o cálculo aí, dá uma grana absurda. O cara seria multibilionário, seria um dos caras mais ricos do mundo se ele não tivesse gasto aqueles 10 mil Bitcoins ali. Nossa. Hoje, inclusive, a galera pergunta assim, mas será que esse cara, ele se arrepende de ter comprado essas pizzas? E ele fala que não. Eu me arrependeria. Sim. Eu choraria, porque, 10 mil Bitcoins. E aí ele fala, não, eu não me arrependo porque eu fui um dos principais atores desse movimento. Ele foi o precursor, Precursor. né? Ele que transferiu ali os primeiros Bitcoins. Tem algumas teorias. Falam que ele é o Satoshi Nakamoto, que ele só fez aquilo pra dar uma engajada e tudo mais. E aí o Bitcoin, enfim, começou a crescer, adesão, as pessoas aderindo por causa dessa questão, sabe? De você ter o poder do seu dinheiro. Você mandar no seu dinheiro, ninguém mais. E aí, bom, hoje a gente já tá com uma capitalização de $1 trilhão no mundo todo. E, bom, isso é bastante grana. O próprio governo dos Estados Unidos já tem mais de 200 milhões em caixa em Bitcoin. Então, não é uma coisa assim, isso é pro futuro. Não, é pra agora, já tá acontecendo, sabe? E aí, enfim, o Bitcoin é uma revolução, sabe? E revolução é uma coisa que não pode ser parada. Algumas pessoas, enfim, ainda não aderiram, não tem essa questão de tipo assim, é um negócio legal. Não, as pessoas ainda têm esse receio, sabe? E é uma coisa que não tem mais o que fazer. É uma tecnologia. Assim, eu gosto de usar analogia, Gi, que é o celular. Hoje você vai numa loja de celular, você tem pouquíssimas opções de celular com teclado. Não tem mais. Quase, não tem mais. Então, o touchscreen, ele foi uma revolução que entrou nas nossas casas meio que quase que forçado. Que você vai comprar um celular barato hoje, tem touchscreen já. Então, a tecnologia, ela não tem assim, não é você querer que a tecnologia entre na sua casa. Não, a tecnologia, ela entra e já era, não tem o que fazer. Tipo TV, tipo geladeira, tipo ar-condicionado, essas coisas entraram nas nossas casas sem a gente, não, eu vou pensar que eu vou ter uma tecnologia na minha casa. Não, eu tenho isso e inconscientemente por causa do conforto. E cripto é a mesma coisa, sabe? Eu vejo isso. E, inclusive, o Marcelo entendia bastante disso, sabe? E aí a gente, enfim, começou a ensinar as pessoas, começou a ter algumas turmas de mentoria, até a gente montar o escritório, que hoje, aí a gente formalizou, hoje eu sou sócio do Marcelo, saí inclusive da Mina do Vale, e hoje eu sou sócio dele. Então, a Kemp hoje, que é a empresa que eu lidero junto com ele, ela faz parte do grupo de empresas Grupo Mina, que basicamente é o quê? Ele tem a Mina do Vale e o grupo como guarda-chuva, e aí vai nascendo as empresas, né? Nesse caso, a Kemp é a quinta empresa que nasce, e aí a gente está estruturando. Tem uma grande projeção de crescimento nessa área, sabe, de cripto. E aqui no Vale, a gente é a primeira empresa de cripto a ensinar, a falar sobre isso. E assim, a gente está abrindo como se fosse uma floresta fechada no peito, né? Porque a gente não tem esse assunto sendo falado aqui ainda. Então, os primeiros alunos que a gente teve aqui, tipo, cara, só tem curso lá em São Paulo, só tem curso lá em Curitiba. E agora a gente tá trazendo isso aqui pra cá, sabe? Não só sobre cripto em si, mas todo o ecossistema que traz, que cripto trouxe, né? Porque cripto é só um meio de pagamento, mas tem o que a gente chama de Web3. É isso que eu ia perguntar Que é pra a você. nova O que é internet. essa nova internet, esse Web3? O que acontece, Gi? Tudo isso, ela envolve a questão da descentralização. É tipo o Bitcoin. O Bitcoin, ele é um meio de pagamento descentralizado, que não tem um órgão central emitindo. E a Web3, ela vem com essa mesma filosofia.
de descentralizar poder, de descentralizar ali o capital que está sendo investido, etc. Exemplo, vou dar exemplos práticos. Hoje, a gente tem o nosso Instagram, a gente tem o nosso YouTube, a gente tem o nosso Facebook, as redes sociais que a gente trabalha. Mas os nossos ativos, as nossas fotos, os nossos seguidores, os nossos comentários, as nossas comunidades, elas vão embora com a plataforma, se ela acabar. Então, se de repente a plataforma acabar do dia para noite, sei lá, tem uma definição do governo que eles infringiram alguma lei e eles vão acabar. Todas as nossas fotos, os nossos ativos, que são os nossos seguidores, vão embora com eles. Você sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso? Entendeu? Inclusive, tem algumas mães que fazem aquele Instagram para criança. Aquilo é super perigoso, porque a pessoa vai guardar Verdade. a foto ali. Acaba arquivando as fotos tudo nas redes sociais e de repente troca de celular, deleta tudo lá, acabou. Já era. Acabou. Então, o que acontece? A Web3, ela tem essa questão assim, tipo, cara, os seus ativos não tem que ficar com a plataforma, tem que ficar com você, tem que ser seu. E como que isso é possível tecnicamente, né? Existe uma coisa por trás do Bitcoin e por trás de toda a Web3, que é como se fosse um livro contábil online, 100% em nuvem, global, de forma global, que chama blockchain. A blockchain é um livro de registros. Então, qual é a função? É registrar informações dentro ali. E aí, o que acontece? Os nossos ativos seriam registrados nessa blockchain, nessa nuvem, que é global. E aí, as redes sociais iriam interagir com essa blockchain. Ou seja, se eu quiser uma interoperabilidade, que é o quê? Pegar as minhas fotos dessa rede social e jogar dentro da outra rede social, na blockchain isso é possível. Então, hoje, por exemplo, a gente teve isso, uma pontinha do iceberg acontecendo com o Instagram e o Threads. Uhum. O Instagram lançou o Threads e você podia importar ali os seus contatos e tudo mais, e aquilo ia acontecendo. Basicamente, o que, na teoria, tem que acontecer com as novas redes sociais que vão surgir da Web3 é basicamente isso. E isso é só uma das coisas da Web3. A grande questão, Gi, é aonde está a massa do capital, que começou a ser distribuída pelo YouTube. Por exemplo, hoje a gente tem muitos YouTubers famosos que vivem do YouTube. E isso foi um grande avanço, porque todo o capital estava sendo centralizado nas redes sociais. As redes sociais ganhavam só. Depois eles começaram a pagar os influencers, a monetizar, né, que a gente fala. E aí, isso já foi um bom avanço, né? Só que, inclusive, recentemente, a gente teve várias situações aqui no Brasil, muito triste, inclusive, por opiniões, né, as pessoas perdem a monetização. Então, basta que eu divirja de uma opinião que talvez, dependendo de quem tiver no poder, eu acabo perdendo a minha monetização e muitas das pessoas que trabalham com isso, aquilo é a vida delas, né? E é muito sério isso. E não só isso também, tem a nossa privacidade. Não sei se vocês já pararam para pensar e se vocês já leram os termos, por exemplo, quando você acessa uma nova rede social e tem lá aceitar os termos. Ninguém lê aquilo. Ninguém lê aquilo. Aquilo que é uma pegadinha? Aquilo é uma pegadinha enorme. Aquilo lá vende até sua alma, se duvidar. Porque assim, o que acontece? Quando você vai entrar numa rede social, no Google, qualquer coisa nesse sentido, você fornece informações pessoais. Inclusive, algumas redes sociais pedem CPF, pede comprovante de residência. Você vai acessar um banco hoje, você tem que ter a face ali cadastrada sim. e tudo mais. Comprovante de endereço. São coisas assim, tipo o Google Ads, por exemplo. Eu fui fazer o Google Meu Negócio e é surreal, assim, o nível de informação que você tem que fornecer. Tipo, cartão CNPJ, RG, CPF da minha esposa, tipo, umas coisas assim bem surreais. E pra onde que vai essas informações? Pra onde que vai? Basicamente, gente, o que acontece? Vou explicar pra vocês. O Google pega todas essas informações, ela não fornece literalmente essas informações para empresas, mas eles vendem as preferências que você tem para fornecer anúncios meio que personalizados que você tem tendência a comprar. Sabe o que isso significa de forma prática? Como o Gi falou, né? Rasgar o verbo. Eles estão vendendo as nossas informações.
E quando você aceita o E, termo, eu não tenho como questionar que as minhas informações estão sendo violadas ou coisa do porque você tipo. aceitou o termo quando você entrou, entendeu? Então não adianta espernear, e não acredito que. Não, porque eu aceitei sem ler o negócio. Exatamente. Então, assim, de forma básica, tá, pessoal? Tem as coisas mais técnicas, a gente, né, pode aprofundar numa outra hora, mas assim, basicamente é isso que acontece. Então, quando você recebe lá, você acha que tipo, meu, que coisa louca isso aqui, eu tava pesquisando sobre, sei lá, balde, e começou a aparecer um monte de balde no meu Instagram, do nada, assim, aquilo lá é o algoritmo trabalhando com as suas preferências. Então, basicamente, o que acontece? Eles estão vendendo as suas informações, as suas preferências, como você interage. E isso é até um debate muito forte. Até onde a nossa privacidade está realmente sendo, sabe, protegida. Uhum. Inclusive, agora, recentemente, para quem teve Facebook de 2018 a 2019, saiu uma notícia que o Facebook ele foi penalizado por vazar informações. Foi descoberto o vazamento de informações sigilosas, e aí ele está sendo penalizado por isso. Então, assim, até aonde está guardado os nossos segredos, os nossos o CPF, sabe? É muito perigoso isso. Sim. Então, assim, toda a Web3, ela vem de encontro a isso. Cara, isso não pode acontecer, entendeu? Então, hoje a gente já tem possibilidades dentro da Web3 de você ter um navegador comum, como se fosse o Chrome, como se fosse o Firefox, Edge, que são os mais famosos, de maneira descentralizada, sem você fornecer nenhuma informação sua. E o melhor é você entrar lá e tem uma opção lá, bem claro. Não é igual esses termos que ficam em letras minúsculas. Fica bem claro. Você quer participar de um Forms para fornecer as suas informações e receber pelas suas visualizações em anúncios, aí o que acontece? Ao invés de os anunciantes comprarem um pacote do Google e pagar para o Google e o Google distribuir para você, por exemplo, que é esse processo que acontece hoje em dia, nesse sistema, na blockchain, na Web3, todo o capital que o anunciante ele paga vai direto para o usuário. Ou seja, você está sendo recompensado de verdade por vender suas informações e te dá autonomia. Você pode ou não E vender suas não você informações. está repassando sem saber para os outros ganhar nas suas costas. Exatamente, entendeu? Tipo, quanto dinheiro o Google ganha com as nossas informações, entendeu? Isso é absurdamente multibilionário, Ai, quase se trilionário. fosse para receber pelo Facebook, eu acho que eu já estava rica já. Entendeu? Todo mundo, todo mundo. Então, assim, a ideia da Web3 é descentralizar o poder. É tirar o poder das Big Techs, é tirar o poder dessas grandes, dos multibilionários e distribuir esse capital. Entendeu? Então, qual que é o avanço aqui? Não é sobre Bitcoin, não é sobre cripto, não é sobre ganhar dinheiro, é sobre liberdade. Esse é o grande pregação de quem entende sobre cripto. É sobre liberdade. Até onde está indo a nossa liberdade hoje sem cripto, entendeu? E como o cripto pode nos libertar talvez de uma imposição mais forte do governo, alguma coisa nesse sentido, que pode acontecer, né? Quando a gente vota em qualquer pessoa, seja de direita, seja de esquerda, a gente nunca sabe quais são as intenções da pessoa que está lá. E, infelizmente, as decisões são tomadas numa mesa como essa, com 4 pessoas que influenciam a nossa vida. Então, se hoje, por exemplo, você está pagando mais caro na gasolina, é porque alguém tomou uma decisão lá atrás com uma caneta. Se a gente está pagando mais caro na nossa cesta básica, é porque alguém tomou uma decisão lá atrás, numa mesa como essa. Então, o que cripto traz, o Web3 traz, é essa questão da descentralização, sabe, Gi? E existem formas da gente trabalhar com isso, sabe? E rentabilizar capital, de você viver de cripto, sabe? Hoje eu sou um case disso. Hoje a minha empresa roda através do mercado de cripto, sabe? Então a gente tem os cursos, a gente rentabiliza através dos cursos, mas a gente também tem aplicação no mercado de cripto que rendem 2, 3, 4% ao mês, que nenhum outro investimento dá, sabe? Sim. Tem os riscos atrelados, né? Claro, não é fácil, tem que ter um nível de conhecimento não avançado, mas pelo menos médio, para você conseguir interagir ali com algumas coisas, para você não ter problema. Por quê? Porque a questão de cripto, como ela é descentralizada e não tem um órgão por trás, é todo mundo por si só, não tem para quem reclamar se você fizer alguma coisa errada. Então, tipo, se eu mando
o meu Bitcoin para você de uma maneira errada e não vai para você, eu perdi o meu capital. Ou seja, o que eu tenho que Você não vai ter? ter um saque lá, Não vou ter um saque para ligar. Ô, Satoshi um zero Nakamoto. oitocentos. Olha, eu acho que eu fiz uma cargadinha, agora o que que eu faço? Sim, tem alguns amigos meus que já perderam, tipo, R$ 2.000, R$ 3.000. E tipo assim, cara, como que você fez isso, cara? Ah, eu fiz um negócio errado aqui e tal, entendeu? Então, assim, é, tem essas duas pontas. O Estado fala o quê? Qual que é a briga do Estado com essa questão de cripto, governos, etc. Ah, não tem suporte. As pessoas vão ser lesadas, vai ter muito golpe e tal e tudo mais. Bom, se a gente for falar de golpe, o que tem de lavagem de dinheiro que a gente não enxerga? O que tem de roubo que a gente não enxerga, né? Com dinheiro físico, né? Com dinheiro via Pix, via um monte de coisa, né? Já tem Uhum. essas funções. Cripto seria só um meio, as pessoas que são o que faz acontecer, sabe? Então tem essas discussões e o Web3 ela veio para bater nisso, sabe? E dar mais poder. Tem agora os Creators Economy, que é uma vertente de criadores de conteúdo da Web3, que Uhum. aí tem vários sistemas assim que são surreais de distribuição de capital, de grant, de doações, de coisas nesse sentido, que promovem essa questão de tirar o poder de algum bilionário e colocar na mão do usuário, por exemplo, sabe? É surreal, assim. Que legal. E queria que você falasse um pouquinho de inteligência artificial. Olha, a inteligência artificial é um negócio que tá assustando a galera, sabe? Porque a gente tá chegando num nível de inteligência mesmo dessas tecnologias que tá assustando, sabe? A humanização da inteligência artificial. Hoje, inclusive, se você tiver oportunidade aí, acessa o chat GPT e dá uma interagida com o chat GPT, vocês vão ver que, assim, já tá chegando no nível meio que parece que você tá conversando com um humano, com um ser humano, mas é uma máquina, é um algoritmo que tá rodando ali. E aí a galera tem aquela visão meio apocalíptica, né? De Exterminador do Futuro, aquela coisa assim, sabe? Meio assustadora. As pessoas mais, como posso dizer, mais tranquilas com relação a essa questão, elas já acham que a galera vai perder o emprego. Por quê? Hoje, vou fazer uma copy. Eu vou lá no chat GPT, faço um prompt, que é o input, né? A palavra que eu quero. Uhum. E aí gera-se um texto que eu demoraria, sei lá, 2, 3 horas para fazer. Eu faria em 5 minutos no chat GPT. Só faria algumas adaptações ali e tudo mais. Tem outras inteligências artificiais que geram imagens, geram logotipos. Olha quanta gente a gente consegue meio que tirar de lado só com essas três que eu citei. Imagens que são tipo assim: meu, quero colocar essa caneca. Você tira uma foto da caneca aqui, ó, em cima dessa mesa. Quero colocar essa caneca num deserto com coqueiros atrás e tudo mais. Você joga isso numa inteligência artificial, ela cria uma imagem hiper realista daquela caneca no deserto com os É, coqueiros atrás. a gente tá vendo alguns aplicativos aí de pessoas, né? Das fotos das Não, a pessoa pessoas, põe a foto, fala, olha, nossa, fulano tá bonita. Aí você vai ver, tá lá, inteligência inteligência artificial. artificial. Exatamente. E aí, Gê, você falou um negócio muito interessante. As pessoas. Existe um grande embate que, assim, dentro das tecnologias, tem um fator que se chama ética na tecnologia. E a inteligência artificial, ela embate muito de frente com essa questão de ética. Por quê? Por exemplo, se eu crio uma música com inteligência artificial, hoje já é possível eu reconstruir a minha voz via inteligência artificial. Inclusive, se eu não me engano, quem que morreu e refizeram, foi um artista muito famoso. Eu acho, eu assisti foi feito com inteligência artificial. Foi uma propaganda com a Elis Regina, né? Tá Que é vendo? uma pessoa que eu amo muito, com a filha. Elas dentro de um carro. Foi alguma, se não me Isso, falha a foi. memória, foi acho que Foi. alguma Teve empresa de esse, carro. teve esse e teve Isso. uma música que fizeram com um artista que faleceu já há um bom tempo e reconstruíram. E aí é que tá a questão. Tá, de quem que é a patente? Sim. Da inteligência artificial ou do programador que fez o prompt? Entendeu? E aí entra nesse embate. Aí, nessa questão, pelo menos, da música que fizeram,
todos os direitos ficaram reservados para a família. Foi feito esse acordo. E uma parte, como uma prestação de serviço, foi pago para a pessoa que fez o prompt. Artistas, artes. De quem que é a autoria daquela arte que o cara fez na inteligência artificial? Do cara que escreveu o texto ou da inteligência artificial que fez todo o trabalho? Então, existe um embate de ética, de moralidade. Por exemplo, essa questão de reconstruir humanos é muito perigosa. Porque eu acho que tá acabando meio que destruindo a essência. De ser humano. Ninguém quer mais sair feio numa foto. Exato. Né? Eu particularmente, eu gosto mais do foto com filtro, mas um filtrinho básico. Sim, Não não o pra rosto daquele impecável que você parece, você olha, você parece uma Barbie. harmonização facial. Não, que o parece cara uma fica... Barbie, gente. O que é isso? Sim, sim. E aí entra nessa questão, sabe? Porque hoje surgiu até uma foto que gerou todo esse embate do Papa Francisco com uma roupa, tipo, muito... que ele não usa normalmente, sabe? E teve uma outra do Trump sendo preso, que construíram na inteligência artificial. O Trump sendo preso, e saiu no jornal isso, sabe? Porque era tão realista que as pessoas não conseguiam, sabe, distinguir. E aí tem essa questão, até onde isso vai? Porque é perigoso. Daqui a pouco a minha foto tá lá cometendo um crime, quebrando uma janela de um banco, por exemplo. E é uma inteligência artificial que criou, e não sou eu, entendeu? Uhum. E aí, como que isso vai se suceder, sabe? Então, existe um grande embate nessa área. Eu não acredito que a inteligência artificial vá roubar o emprego de uma massa, até porque a gente pega ali a industrialização. Quando a gente teve a galera do carro, que estava montando o carro manualmente, depois foi para as máquinas, toda aquela galera foi mandada embora. Na verdade, aquela galera foi realocada de trabalho. Quem se qualificou, quem foi lá e fez o curso de operador de máquina, tá lá ganhando 3 vezes mais, entendeu? Quem ficou na mesmice, infelizmente, acabou sendo realocado de trabalho. Foi para outra área dessa região. O que eu vejo que vai acontecer é a mesma situação. Agência de marketing. Quem não utilizar essas ferramentas, pode ser que fique, não, como posso dizer, não defasado. Mas talvez a otimização do processo que a inteligência artificial traz é muito bacana. Você não precisar pegar sua câmera, ir lá num deserto para tirar foto com um copo, mas você ir lá numa inteligência artificial e fazer isso, eu vejo que isso é muito legal. Uhum. Ou seja, o que eu tô querendo dizer aqui? Assim como na industrialização, que a galera que se qualificou foi realocada e tá ganhando muito mais, as agências de marketing que estão, tipo, com receio, coisas nesse sentido. Mas e aí? Como é que vai ser esse negócio aí? É só se adequar. Utiliza. Vê como funciona, porque eu não acredito, Gi, que a inteligência artificial vá fazer tudo. Se não tiver uma pessoa por trás fazendo o código, fazendo o prompt, que a gente chama, que é definitivamente você basicamente escrever um texto do que você quer, não tem inteligência artificial, entendeu? Então eu creio muito que a inteligência artificial sempre vai estar um passo atrás dos humanos, mesmo que eles cheguem num nível assim de humanização, que é passar, por exemplo, no teste de Turing, que é um teste para ver o quanto aquela inteligência artificial tá humanizada. Já existem inteligências artificiais, isso não é divulgado, já existem inteligências artificiais que já conversam e raciocinam como humanos. Isso é uma verdade, tá? Mas ainda não é divulgado porque isso é ilegal. Gente, é assustador. É assustador. E aí, assim, hoje você pensa ali naquele filme do Homem de Ferro, quando ele chega na casa e tem o Jarbas, que é uma inteligência artificial que coordena a casa, aquilo já é real, gente. Aquilo já acontece. As Alexas, né? As Alexas já fazem um monte de coisa. As Alexas. E aí, assim, a Alexa, ela é basicamente um princípio de uma inteligência artificial, mas ela foi limitada ali no código dela, sabe? Ela não pode dar respostas autorais. Já algumas inteligências artificiais que a gente tem sem filtro de... Porque hoje, por exemplo, o ChatGPT, se você falar mal de um governo, ela vai falar assim: como uma inteligência artificial, eu não posso me posicionar politicamente, porque elas têm as políticas de travamento. Sim. Mas existem os degenerados que a gente fala no mercado, que são as pessoas que tiram esses filtros e utilizam como se fosse uma pessoa mesmo. A minha, de vez em quando eu falo: Alexa, você é linda. Ela falou assim pra mim esses dias, eu dei tanta risada.
Ela falou assim: você fala isso pra todo mundo. Nossa, é. Ai, É mas. surreal, assim, é surreal. E eu vejo, assim, hoje eu utilizo inteligência artificial em quase tudo que eu faço. Por exemplo, eu vou fazer um post no Instagram. Eu faço a descrição, eu faço a descrição com o ChatGPT. Em 2 segundos eu faço a descrição, consigo postar. E claro, sempre com aquela questão assim, preciso dar uma olhada e ver como é que tá antes de postar. Então eu Até vejo, porque é adapto. o humano que tem que ver se tá tudo ok ali, né? Exato, exato. Você falou perfeitamente. Não é a tecnologia que tem que ver, é o humano que tem que ter a responsabilidade de olhar se tá tudo certinho. Vídeos, por exemplo. Eu tenho várias redes sociais, então, tipo, eu tenho lá o LinkedIn que eu gosto de postar, como é que fala? Artigos. Ou seja, eu tenho vários vídeos prontos, eu pego o vídeo, jogo numa inteligência artificial de transcrição, sai um texto daquele vídeo, eu jogo no ChatGPT e ele cria um artigo em cima daquilo pra mim, com fonte, com coerência, sabe? Ou seja, eu consigo construir o que eu precisaria de dias para fazer, que é um artigo tem que ter um fonte, tem que ter um monte de coisa. Ali no ChatGPT eu crio em minutos, entendeu? Sim, usando a tecnologia a seu favor. Ao meu favor. Então, assim, hoje a gente faz um monte de coisa em inteligência artificial. Então, assim, eu vejo que a inteligência artificial tem um paradigma, tem um dilema. Ou a gente utiliza isso para benefício e, sabe, a gente vai ter que ter uma força muito grande de governadores, de pessoas que estão no poder para fazer legislação em cima disso, para fazer lei, para fazer coisas que vão segurar se alguma coisa der errado, entendeu? E eu vejo o outro lado que, assim, é um avanço tecnológico muito grande, sabe? De fotografia, de artes, um monte de coisa, sabe? Então, é muito interessante. Essa parte de inteligência artificial eu gosto bastante. Eu uso várias. Uhum, Montar PowerPoint em 5 segundos legal. é uma coisa que a gente usa bastante. João, queria pedir para você deixar o teu contato maior, que eu acho que o Instagram seria legal para o pessoal te seguir. Para quem ficou instigado para saber um pouco mais, infelizmente a gente não vai ter tempo, acho que, de falar tudo, que é muita coisa e Sim, o sim, assunto é muito bacana. E o pessoal está entrando em contato com você para maiores informações, sim. para saber mais de cripto, de bitcoins, é isso? Bitcoin. Bitcoin. Ai, adorei, gostei. Eu também vou querer saber mais, eu gostei, Legal. gostei. Bom, pra quem não conhece, esse é um assunto muito, assim, extenso, né? Não dá pra conversar, tipo, tudo em Num algumas podcast. horas. Então, assim, é, o que eu sugiro pra vocês? Escutem e vejam assim, aonde agora eu posso procurar mais informação sobre isso pra me profissionalizar, sabe? Então, tem as minhas redes sociais, que é um ótimo canal, né? O canal do YouTube. A gente tá fazendo entrevistas com as maiores pessoas aí do mercado de cripto hoje, de Web3. A gente tem contato com grandes empresas, né? Pessoalmente mesmo, em conhecer. Então, a gente traz essas pessoas para essas entrevistas. Então, tem muito conteúdo bom lá no canal do YouTube, que é só procurar como Camp Capital com N, que vocês vão achar. E o Instagram é Galão Cripto com Y. Galão_Cripto. Só seguir lá e quiser me chamar no direct também, eu sou bem acessível. Quiser tomar um café, tamo junto aí, vamos pra cima. Bom, e fala um pouquinho o que que Deus está fazendo, qual que é a relação de Deus na sua vida com toda essa vender jornal lá e chegar agora nesse mundo tão novo, tão diferente, Sim, que é essa tecnologia nova aí. sim. Gi, Deus ele me deu uma promessa. Ele falou que eu iria mudar vidas através do meu trabalho e que eu iria me assentar com pessoas que eu nunca imaginei que eu poderia estar. E eu olhava pra mim e eu falava Olha aqui, assim, aqui é olha, eu também tá vendo? nunca imaginava, olha um cumprimento de promessa. Tá vendo? Um Você cumprimento vê de que promessa. interessante, eu nunca imaginava que eu ia conhecer você, Sim, né, na vida, né? E para quem não sabe, o João, ele é meio filho do meu pai também, porque os nossos pais, né, os seus pais se separaram, os meus pais se separaram, e o meu pai
acabou casando com a mãe do João. Sim. E, inclusive, nós estávamos juntos, né? No domingo do Dia dos Domingo dos Pais, Pais. almoçando juntos. Foi uma coisa muito Eu bacana. fiz o metade do churrasco, inclusive, né? O Orlando é churrasqueiro de Isso. mão cheia. Fui lá, Orlando, me ensina aí, cara. Aí... Né? O Rodrigo e o Rodrigo, Orlando e o João foi em conjunto, né? E aí depois eu acabei, né, fazendo parte da sua vida também na cerimônia do casamento, que eu já falei um pouquinho. E a gente já se cruzou algumas vezes na igreja, né? Sim, Porque assim, sim, eu falo que eu não sou de uma igreja só, eu sou de todas. sim. Porque a gente, como agifes, eu não posso falar, olha, eu naquela igreja A eu não vou fazer, não, nessa aqui eu não vou, eu vou. Então, aonde estão chamando a gente, e você sabe que o povo de igreja gosta de painel, de tirar foto, Sim, de sim, decoração. E a Bola de Neve tem um evento legal que é o Recri, né? sim. Então a gente foi lá e assim, agradeço de coração o carinho. Né? Você lembra quando você me ajudou a carregar umas coisas lá do Recri? Você lembra não que você ajudou a carregar? Lembro, acho que eu lembro sim. A gente desceu E da você lembra carretinha. que quando eu conheci você, você me serviu pipoca? Essa eu não lembrava. Foi numa célula, não foi? Então, eu fui convidada para uma célula na casa da Carla e na casa do Fábio. E lá eu te conheci. Lá eu vi você pela primeira vez. E assim, e o servir, a tua humildade em servir, naquele dia eu já notei que você era um menino diferente, era um menino especial. E aí você me serviu refrigerante e pipoca. Olha aí, ó. E eu não esqueci. Nossa, e marcou, né? Glória a Deus. São encontros assim que eu falo, né? Inclusive, né? Eu falo pra minha esposa hoje que eu me arrependo amargamente de não ter feito todo o casamento com você. Ai, que pena. Não, é sério. Ah, mas agora, né, você já conheceu o caminho do ouro, né? Agora é só. Né? Eu digo assim, o pote do ouro lá no final do arco-íris, né? Sim, Mas, assim, é engraçado, né? Às vezes as pessoas. É que a gente não tinha muito, assim, contato naquela sim. época, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa não conhece, faz com uma pessoa e depois fica sabendo, ai, Gita, mas igual você vê, o Gustavo mesmo, né? Citando o exemplo do Gustavo com a Aham. Mayra. Eles me conheceram, eu fiz o chá de bebê da Lívia e agora eu fiz a festa de 5 anos dela. Então já são 6 festas, desde o chá Sim. de bebê, né? Então, assim, é Vão aquela ter coisa. muitas ainda, muitas Mas é isso que eu oportunidades. falo, essa é a grande vantagem de você fazer com excelência e com amor e carinho aquilo que Sim, você faz. sim. Né? Aí é engraçado que tem pessoas que me pegam e não me largam, mas não quer largar. Não, gente, assim, ó, o que aconteceu? No casamento, a gente teve vários problemas, né? Sinceramente, vou ser bem sincero, a Eu gente teve lembro vários que vocês problemas. fecharam uma coisa, Veio outra, é, arranjo de mesa, tudo bagunçado, sim. né? Cadeira, que era uma coisa. Meu, do lado, assim, tinha um monte de Uma pilha de uma pilha cadeira, de cadeira né? horrível. Como que ia ter foto naquele lugar, sabe? Não tinha. E aí, assim, a Gi chegou. Meu, eu falei, cara, glória a Deus, cara. Deus trouxe uma pessoa pra cuidar da gente, E eu fui lá porque para fazer só o foi lá só pra cerimonial. fazer o cerimonial e, tipo, cuidando da gente, sabe? Eu fica tranquilo, ó, vamos mexer com isso aqui, vamos mexer com aquilo ali, vamos fazer isso aqui. Eu falei, cara, glória a Deus, porque se fosse assim, da minha cabeça mesmo, E você sabe? sabe que eu não sei, né, se você sabe disso, mas quando eu comecei com o cerimonial, há bastante tempo atrás, não tanto quanto o rádio, né, que a rádio eu já passei de 30 anos de rádio, mas eu fui num casamento em São Paulo e eu achei muito legal. Foi no casamento da minha prima Melissa. Eu acho que já deve estar beirando uns 25, 30 anos já. E aí eu achei, era um pai e filho que eram cerimonialistas. E eu achei super top. E eu trouxe a ideia para Cajati. Não Legal. existia cerimonialista em Cajati, nem mestre de cerimônia, não tinha. E aí eu comecei a fazia muito casamento para o pessoal da congregação cristã, porque eles não têm pastor. Então a gente era celebrante, fazia de tudo um pouco. E naquela ocasião, quando eu trouxe para cá, era novidade. Então não tinha outra pessoa para fazer, era eu e acabou. Aham. E aí é aquela coisa que você falou, quando a gente tem o conhecimento das pessoas, as coisas se tornam mais fáceis, né? Sim. E aí os anos foram passando, e rádio, e cerimonial. Veio a GIFs, que era decoração de festa, Uhum. né? Não parei. E aí Deus também abriu as portas. Eu consegui fazer na pandemia
um curso superior de cerimonial Que legal. pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa vai muito no bambambam do Uhum. falatório. Olha, fulano, beltrano, fulana, Sim. cerimonialista. E aí depois você fica sabendo nos comentários que as próprias funcionárias da cerimonialista tá lá comendo doce e a pessoa fica doida. Sim. Então, assim, não desmerecendo nem A, nem B, nem C. Sim. Mas, assim, a gente começou... Hoje eu tenho a certificação disso, a gente tem anos de experiência. E assim, eu agradeço a Deus pelas pessoas que Deus coloca na minha vida para fazer. Porque essas Aham. pessoas vai ser igual você. Por que a gente não fechou tudo? Porque não vai ter dor de cabeça, Sim. né? Porque eu já passei por tudo. Eu sei o que dá problema e o que não dá. Sim. Eu vou chegar para os meus clientes e vou falar. Então, assim, mas mesmo assim, João, mesmo com tantos problemas que poderia ter dado coisa pior, né? Sim. Aí Tiago vinha pôr a cabine fotográfica, veio de São Paulo, não tinha Não lugar tinha para lugar. colocar a cabine, Foi assim, tipo, né? eu me sentia abandonado pela empresa que eu contratei e ao mesmo tempo cuidado pela Gi que tava Aí lá, eu tipo, pra peguei, eu fazer falei, outra não, coisa. vamos pegar, arrastar essa mesa aqui, não, fica tranquilo que a gente vai dar um jeito. E assim Sim, vai, foi. sabe? Então, gente, eu vou aproveitar aqui para fazer um merchan, né? Porque a gente, sempre eu falo que nas lives que eu faço, eu nunca falo de mim. Então, assim, tenho sim quase 30 anos de cerimonial, pode contratar de olhos vendados, que eu vou com o maior prazer. E aí depois eu falo que o cartão de visita é o nosso trabalho, Sim. né? Então, da próxima vez agora, você já sabe. Já sei Então, como funciona. chá de bebê, chá revelação, aniversário de 1, 2, 3, 4, e assim Olha, vai, dos 14 filhos, né? Ó, a né? Giovana deve estar assustada. Meu Deus, Né? assistindo. Meu Deus, 14 filhos. Mas fala do propósito, vai. Sim, e aí o que aconteceu? Deus me deu essa promessa, eu não entendia muito bem na época, quando eu entrei na igreja, inclusive. E hoje eu entendo um pouquinho do porquê Deus me trouxe pra cá. Eu tava recentemente num evento de cripto e, assim, evento de cripto é uma loucura, né? Porque tem muita palestra, muito conhecimento. Então, eu vou focado mesmo em fazer conhecimento e network também. E aí, nesse último evento que eu fui em São Paulo, me deram uma pulseira. Uhum. É uma pulseira VIP para ir em um local específico depois, que era um ambiente exclusivo. E aí eu cheguei nesse evento exclusivo, comecei a conversar com uma pessoa lá, ele falou, cara, ontem eu tava com o governador de São Paulo, não sei quem, meu, o cara assim, da alta cúpula, assim, sabe? Um negócio surreal, que eu fiquei assustado, assim. Não sabia nem como me portar, sabe, na situação. Aí o outro lá, CEO do evento de cripto, que eu tava. Um dos maiores eventos de cripto hoje do Brasil. Aí outro cara é um dos maiores programadores do Você não Brasil. olhou assim em volta e falou assim, o que eu tô fazendo aqui? Perfeito. Aí, cara, do lado, outro cara que eu admirava, assim, que eu só Instagram e YouTube e Tava o cara lá. tava lá. Outro cara com projetos, assim, surreais, coisas de multibilionário, esse negócio de doido. Naquela hora, Deus, ele falou pra mim, olha, a promessa tá começando a se cumprir na sua vida. E ele me deu uma advertência também, ele falou assim, agora cabe a você influenciar ou ser influenciado. E aí, assim, uma das coisas que Deus me falou, né? Você vai sentar em lugares que muitas pessoas gostariam de estar, que você nunca imaginou que estaria. E a outra coisa é mudar vidas. E em todas as coisas que eu vou fazer, Gi, todas as aulas, cursos, seja online, seja live, a gente sempre tem um diferencial muito específico, um valor muito específico, que é entregar de verdade o que eu quero ensinar. Porque eu sei que hoje no Vale do Ribeira a gente tem uma defasagem de tecnologia muito grande. As coisas chegam pra gente muito atrasado. E estar aqui, eu poderia estar em São Paulo, tentando fazer as coisas por lá, seria muito mais fácil, o grupo Uhum. fortalece muito mais. E toda vez que eu vou pra São Paulo, eu encontro essas pessoas, eu chego lá e falo assim, cara, eu quero trazer isso pro Vale. Eu não quero vir aqui pra São Paulo, eu quero levar isso pra São Paulo. Já recebi convites, inclusive. Vem pra cá, você vai se dar bem aqui. Pô, a gente arruma AP pra você, a gente faz as coisas. E não é assim. Não quero que isso seja dessa forma. Deus não quer que seja dessa forma. Uhum. Quero trazer essa visibilidade, todos esses eventos, essas pessoas pra dentro do Vale do Ribeira.
E aqui no Vale do Ribeira, existem muitos diamantes, Gi. Escutem isso que eu tô falando. Existem muitas pessoas aqui que vão mudar gerações. Pessoas que são hiperdisciplinadas, pessoas hiperinteligentes. Conheço várias que vão mudar uma geração. A gente recebeu uma visita de uma empreendedora de São Paulo recentemente, porque a gente, no grupo de empresas, a gente participa de um mastermind de mais de 500 empresas no maior grupo de empresários do Brasil, que é o Giants, que é do Marcos Marques. Se vocês não conhecem, dá uma pesquisadinha depois lá. E vem uma mentora desse grupo do Giants pra falar com a gente. E ela falou o seguinte, falou, cara, vocês têm uma história aqui no Vale do Ribeira. Gente, a cidade mais antiga do Brasil tá aqui no Vale do Ribeira. Nós temos mais de 700 cavernas aqui no Vale do Ribeira. Nós temos povos indígenas que não falam português. Nós temos biomas diversos, lagamar, mar, dunas, rio, cachoeira. Aonde tem isso no Brasil não tem. Nós estamos sendo passados aqui pela BR-116, que é o caminho, para quem conhece, Peabiru, que é onde os índios passavam, ou Sambaquis. Tem uma história aqui, Gi, que assim, não tem em outro lugar. E eu não sei, isso tem, na minha visão, é uma coisa espiritual que, enfim, muito tempo atrás as coisas aconteceram. O inimigo já tinha essa ideia de que o Vale tem essa riqueza e que, de alguma forma, ele tentou ofuscar isso. E só que ele é triste pra ele, porque ele trabalha pra Deus. Essa é a verdade. E hoje a gente tem a maior faixa contínua de Mata Atlântica preservada por causa desse esquecimento que o Vale teve durante 100 anos. Ou seja, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Nós temos a maior oportunidade das nossas vidas aqui no Vale do Ribeira, que é turismo, tecnologia. Gente, quem gosta de inovação, invista em tecnologia, aprenda. Porque nós não temos concorrência, Gi. Essa parte de turismo. Meu, quanto rico é de turismo aqui na nossa região e não é explorado. Tava conversando com o pessoal de São Paulo e falando um dos maiores mentores de cripto hoje, que é o Felipe Ether, ele é sócio do Bruno Perini, que é sócio do Primo Rico. É assim, é um grupo de empresas. E aí ele tava falando, cara, queda do meu Deus, né? Ele conhece Queda do Meu Deus, ele já veio na Queda do Meu Deus, e ele falou que queria vir no final do ano aqui pro Vale do Ribeira passar uma temporada, né, que ele já é multimilionário, então vai vir ficar aqui de boa. E aí, inclusive, fiz um convite pra ele pra estar vindo pra cá, quem sabe até pra, de repente, trazer... Com certeza, sei lá, você já faz a ponte. E aí, assim, meu... A galera fica impressionada com a história do Vale do Ribeira. E não tem porquê, gente. A gente sair daqui. Na sua opinião, você acha que o que tá faltando é a união de propósitos? As pessoas se conectarem mais, assim como a gente tá fazendo hoje aqui? Acredito que sim, Gi, porque eu vi isso, eu tô vendo isso acontecer no Grupo Mina do Vale, que aí quando eu falo grupo, eu tô falando de todas as empresas acontecendo. E eu tô vendo isso começar a ser instigado por pessoas como você. Que mesmo que sendo uma atora muito importante, andando sozinha e fazendo as coisas acontecer. Eu vejo que quando isso convergir, de alguma maneira, as pessoas entenderem os seus papéis e o propósito daquilo que é maior, que é desenvolver de maneira socioeconômica a parte de impacto ambiental o Vale do Ribeira em si, e não só por din-din, a gente vai ter uma grande revolução aqui no Vale do Ribeira. Até porque você falando isso, eu acabei de lembrar de um propósito que eu nem sabia que era propósito. Que quando na pandemia eu comecei as lives, tudo começou com as lives na pandemia. Bom, eu adorava fazer propaganda, vamos divulgar as empresas. Foi assim que começou. Sim. Sem ganhar nada, divulgar as empresas. O que aconteceu? Deus me plantou dentro da associação comercial. E é lá, é aquilo que eu estava falando para você. Em 2 anos de Aecon, dobrou. Sim.
E o nome de Cajati foi ecoado na Baixada Santista, né? Eu fui aplaudida, lá tem até no meu Instagram, né? Quando eles aplaudiram Cajati como, né, a associação comercial que conseguiu dobrar. Sim, E assim, eu creio que Deus já está movendo pessoas, assim pessoas. como eu, como você, para levantar o nosso Sim, Vale do Ribeira. Se nós não formos embora daqui, né, por oportunidades. Eu tive a oportunidade de sair. Você sabe, a família nossa sim, lá de São Paulo poderia ter ido embora, morada com a família, feito faculdade, tá super bem hoje, sim, né? E Deus escolheu nos deixar aqui é porque tem um propósito. sim, com certeza. E eu acredito muito nisso. Eu, assim, a minha vida é falar sobre propósito. Que Por exemplo, legal. nas reuniões de empresa, coisas nesse sentido, eu sempre falo sobre propósito, porque tá intrínseco na minha empresa, em mim, nas coisas que eu faço, na minha família, na minha casa. Porque sem propósito é uma vida vazia, Com Gi. Não é certeza. uma coisa. Meu, pra que você acorda todo dia? Pra que você levanta da sua cama? Todo mundo tem um propósito, sabe? E o Vale do Ribeira sendo transformado, pessoas, sabe, que, meu, vivendo uma outra vida, sabe? Hoje a gente vê, infelizmente, em Cajati a gente tem uma região muito pobre, onde as pessoas acabam cedendo para droga, para os vícios, né, da parte química e tudo mais, por muitas vezes por falta de você ter um capital cultural, de você enxergar oportunidades. E eu tenho uma missão, a minha missão, meu propósito de vida é transformar essa região, cara. Então, Uhum. se eu puder transformar 5 crianças que eu já vi cheirando cocaína, se eu puder transformar essas crianças num empresário, que seja sei lá, numa manicure, uma menina, uma manicure, que seja a melhor do Vale do Ribeira, sabe? Qualquer coisa. Já tá valendo, já Meu, pra valeu. mim, eu acho que o dinheiro é uma consequência, sabe, Gi? Sim. Pra mim, dinheiro é uma consequência. João, eu acho que eu vou ter que marcar outro podcast. Vai ser legal, vai ser legal. A gente está caminhando praticamente para os minutos finais. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Uma fala final, agradecimento, pessoal que está nos assistindo, porque vai ficar gravado para Sim, gerações. E eu tenho certeza que não só, né, o pessoal está nos acompanhando hoje, mas muita gente ainda vai assistir, né, sim. a gravação aqui pelo YouTube, também pelo Spotify. A gente também está caminhando. Esse pessoal da Abdo aqui, eles são maravilhosos, né? Eles Uau, cuidam de tudo. E eu queria que você deixasse aí um. show. Pessoal, você que tá assistindo aqui e não entendeu o seu propósito, não entendeu, sabe, o que você busca, eu sempre falo o seguinte: nunca deixe de sonhar. Os irmãos de José, eles falavam assim: lá vem o sonhador de novo. Lá vem ele com outra história de que ele vai governar. E a história se comprovou. Ele governou sobre a sua família e foi maduro o suficiente, né, para governar uma nação. E aí a mensagem é: nunca deixe de sonhar e acreditar nos propósitos que Deus colocou no seu coração. Porque assim como eu, que não tenho nem um curso superior, hoje estou cumprindo o meu propósito de ser um empreendedor, de ter uma empresa e sim, daqui 5 anos nós vamos crescer muito, nós vamos expandir muito, assim como eu estou vivendo esse case, esse sonho, né, de vida. Eu também espero que você viva esse sonho, mas antes de qualquer coisa, não deixe de sonhar e acredite no seu propósito. Ai, que lindo, amei. João, quero te agradecer de coração. Muito Aqui obrigado. está escrito: obrigada por compartilhar conosco a sua história. E eu costumo dizer que eu gosto muito dessa passagem de Romanos. Eu falei para você que eu tinha que tirar o óculos para ler, né? Romanos 12:10, que fala: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira dar honra aos outros mais do que a si próprios. Legal. Então, essa foi uma forma também de te honrar a tua vida, Muito tudo obrigado. que você vem realizando, né? E é um orgulho para a gente que é de Cajati, aqui do Vale de Jacupiranga, estamos em Jacupiranga, mas um orgulho ter meninos que começaram e não deixaram de sonhar, assim como o Sim. José. Isso aqui é quando você vê lá na tua casa, lembrar dessa Muito sua obrigado. participação aqui nos estúdios da Abdon. Show E a demais. gente termina assim, ó, segurando na mão, e até uma próxima oportunidade. Até uma Obrigada próxima. de coração. Eu que agradeço. Demais. Gente, beijo. Até tchau. terça-feira que vem. Tamo junto. Tchau, tchau.
Você que chegou até aqui, você pode nos acompanhar na íntegra através do YouTube e Spotify e também nas demais plataformas digitais.